Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Chegamos com mais um Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira. Seguimos acelerando, tem troféu aqui na mesa. Estamos mais uma vez com o Lucas Moraes, dessa vez tricampeão dos Sertões, um dos nossos assuntos no programa de hoje. Também vamos falar, claro, da grande atuação do Gabriel Bortoleto nesse fim de semana na Fórmula 2, uma vitória incrível largando da última colocação. Também tivemos o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, vitória da Ferrari, Forza Ferrari, em ação com o Leclerc, McLaren desperdiçando boas oportunidades de descontar pontos no campeonato, também a briga da Fórmula Indy, enfim, alguns dos nossos assuntos do programa de hoje, aqueles recadinhos básicos de sempre. Like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com os fãs da velocidade, mande para mais pessoas. Estamos também em todas as plataformas de áudio, você pode deixar aquela classificação 5 estrelas, estamos na Zapping, estamos em todos os lugares, também no nosso Instagram, no @pelaspistas, no nossa lojinha, pelaspistas360.com.br, onde você pode comprar camisetas, como a que o Nelsinho Piquet está vestindo aqui no programa de hoje, a nossa camisa azul com o logo. Aliás, Nelsinho de volta dos Sertões. Tudo jóia, Nelsinho? Tudo bem. Tomou banho, tá arrumadinho, cabelinho na régua. Você tomou banho mesmo aqui, ó? Também, né, Cris? Pô, fico longe de você, eu aprendo a tomar banho. Christian, tudo jóia? Também com a nossa camisa da lojinha do Wilson. Tá esgotando essa aqui já, hein? Essa já tá esgotando aqui, a nossa versão lenda. Tudo jóia, Christian? Ótimo, tudo bem. Beleza. Lucas Moraes, cada vez que você vem aqui tem um título a mais de Sertões. Tricampeão, parabéns. Obrigado. Ganhou no sábado, tá aqui na segunda, hein? Você vê? Não, obrigado indo pelo hora na convite. terça. Obrigado pelo convite, sempre um prazer e Boa. vamos em frente. Sensacional aqui. Bonito o troféuzão dos Sertões aqui. É pesada essa placa dos Sertões aqui. O Nelsinho também competiu nos Sertões, na UTV 2, como que foi o desafio? Deixa eu falar de Sertões mais pra frente, mas... Foi bom, enfim, não deu pra gente ganhar esse ano, faltou um pouco de carro, a gente sofreu com temperatura os primeiros 2 dias, a gente se perdeu um dos dias na navegação, a gente perdeu muito tempo, aí daí em diante era mais pra treino, desenvolver, andar um pouco acima do limite pra... Enfim, eu ando só nesses carros uma vez por ano, né? Só nos Sertões. Eu nunca treino, nunca faço nada. Então, acabou servindo como um treino a segunda parte da prova. Mas foi legal. Foi um Sertões um pouco mais fácil para a turma toda, né? Menos deslocamento. Foi, sem dúvida. Menos... Até para os mecânicos, para todo mundo que desloca, os motoristas dos caminhões, tudo. Foi mais tranquilo, que foi bom, né? Pegar todo ano essas provas muito longas fica mais caro, fica mais perigoso, enfim. Então, Por que vocês estavam usando aquele sistema da Flor lá, aquele que não, a gente central e daí vai e volta? Não, eu esqueci o nome. Menos distância. Eles chamam de Margarida, né? Margarida. Eles fazem os laços assim, né? Tiveram alguns laços, tiveram em Luiz Eduardo e em Formosa. Mas acho que no geral os deslocamentos para as equipes, porque você imagina que todo dia dos Sertões a gente sai de uma cidade e chega na outra, né? Vamos sem contar esse formato Margarida. Então, às vezes, o deslocamento para as equipes de apoio, às vezes é 700 km em um dia, que tem que rodar, chegar, montar o box todo, e aí a gente chega à noite, né, com o carro e eles começam a manutenção. Então, no geral, o deslocamento para as equipes de apoio foi menor. Tanto nesses dias que a gente precisava mudar de cidade e obviamente nos dias que ficava parado pelo formato Margarida. Então acho que no geral ajudou bastante as equipes. Ajudou, porque acaba às vezes os problemas viram uma bola de neve, né? Porque o carro chega tarde, eles viram à noite trabalhando para arrumar o carro, aí durante o dia tem que deslocar, viajar, e eles começam a ficar cada vez mais cansados, aí a chance de montar alguma coisa errada no carro, a chance deles dormirem no volante no dia seguinte na estrada. Então eu acho que esse ano, em geral, assim, foi um pouco mais tranquilo, assim, do que outras provas que a gente já fez, que foram bem mais longas. O Lucas comentou um negócio que agora caiu a ficha. Às vezes tem deslocamento de 700 quilômetros. Para as equipes de apoio. Então, é isso. Não é 700 km no carro de corrida. As equipes de apoio. É chão isso daí. Porque eles têm que fazer um deslocamento pra gente também. Porque a gente bem, tá só que você tá lá guiando, você tá correndo, tudo. Agora, 700 km para um caminhão, por exemplo. Exato. Não, teve etapa esse ano mesmo. Esse ano, acho que o maior, eles fizeram uns 600 km. O nosso caminhão de apoio saiu 3h30 da manhã. Sim, pra chegar antes que a gente. Quando a gente acorda de manhã e sai, quando a gente acorda de manhã, a única coisa que tá lá é o motorhome que está dormindo alguma coisa. Os outros caminhões já todos saíram. Só espera você acordar, você sai, o ônibus já sai,
Aí você dá uma horinha, meia hora ali no carro, você tem seu lanche pra comer e tal, aí você entra no carro e vai. Mas quando você foi, a equipe toda praticamente já foi. tá Geralmente no eles vão caminho. por caminhos paralelos, né? Eles não vão pra poder chegar num outro ponto, nem sempre. Não, e mesmo porque quando eles saem do ponto A e vão ao ponto B, eu não imagino que estão na melhor autoestrada de todas, né? Então, então não rende o negócio, né? Fora os caras que vão também para os abastecimentos. Às vezes o abastecimento é um lugar muito difícil de chegar. Então o cara sai no meio da noite para estar lá às 10 da manhã, por exemplo, que a gente vai chegar, sei lá, pelas 11 para abastecer, e tem outra equipe em outro ponto de abastecimento, porque às vezes esse ponto de abastecimento os caras pegam mais de 100 km de estrada de chão. Uma estrada de chão desburacada, com nada, assim, tipo, passando pelo meio do mato. Então, é uma logística bem complicada, assim. E eu acho que, enfim, tentaram fazer mais calma esse ano. Boa. Mas essa questão do abastecimento é interessante que a gente tem a escolha nos carros, como a gente tem uma autonomia ou um tanque de 500 Maior, litros, a gente tem autonomia para rodar o dia inteiro sem precisar abastecer. E a gente tem essa escolha, mas os nossos engenheiros, eles sempre falam isso. Eles falam, olha, é melhor sair mais pesado do que correr o risco da equipe não chegar no abastecimento. Então, todos os dias dos Sertões, tanto ano passado quanto esse, a gente vai full tank para fazer o dia inteiro. Tudo bem, mas, por exemplo... Não, agora o TV não tem escolha, vocês têm que abastecer, né? Não tem autonomia. Mas voltando pro seu caso, vamos supor que tenha 10 Hilux competindo com 10 pilotos foda. E aí a diferença muito pequena. Aí você tem que começar, bom, dá para tirar um pouco de peso aqui, dá para fazer isso, aquilo. Porque se você ficar carregando 250 quilos extra de graça, aí você tem que tomar esses riscos, né? Beleza. Total. Eu preciso que o caminhão chegue lá. Aí você precisa ter 2 caminhões de Não, e isso foi mais uma decisão porque a gente estava liderando a prova. Se você está em segundo precisando buscar tempo, talvez você vai arriscar um pouquinho. Mas envolve um pouco disso que você estava falando, que a equipe já aconteceu, de outros caras, equipe top. Esse barulho que vocês estão ouvindo aqui é o motor? Não. É o motor, deve ser o motor. Tá acostumado a ver lá de Formosa. É o novo membro da família Piquet aqui, tá? Quem é que foi? O novo cachorrinho que eu dei. Peraí, você já deu o nome? Binha. Binha. Não, antes você tinha falado que era Rally, tem que ser né? Formosa, tem que ser Formosa, pô. Formosa, pode ser Formosa. Mas a Pets, ela quer. Parece que ela quer Binha, porque é o Bob e a Binha. Tá. Entendi. Então, esse barulho aqui é a nossa nova mascote aqui, ó. Acho que ela não gostou da nossa estratégia de combustível. Não gostou. Eu discordo. Eu quero mostrar a Binha depois aqui. Então é isso, falaremos dos Sertões. Você tá a camisa do Nelsinho aqui, obrigado. Do carro dele, tá bonito o seu TV. Nos Sertões aqui. Bora acelerar a turma. Grande prêmio de Fórmula 1, grande prêmio da Itália, vitória da Ferrari, vitória de Charles Leclerc, muito na estratégia também ali, de conseguir levar o carro até o final. McLaren começou na frente, dessa vez o Lando fez a primeira curva na frente, mas ali na terceira, quarta curva perde a posição pro Piastri, já começou a criar um climão ali na McLaren. Enfim, análise geral da prova, o que vocês acharam desse domingo que podia ter dado uma mudada mais brusca no campeonato, mas tomar não uma deu por tanto. fora do companheiro é duro, hein? Uma largada. Acho que o Piastri fez uma passada maravilhosa, deixou espaço, não apertou o cara, não arriscou nada, foi lindo. E a Ferrari fez uma coisa completamente atípica deles, né? Acertaram a estratégia em cheio, fizeram muito bem e a McLaren não acertou. Mas eu acho que essas coisas vão acontecer cada vez mais, né? Com essa semelhança dos carros ali na frente, com 4 equipes andando muito próximas, sabe? A gente não via esses erros ou esses acertos no passado porque as diferenças dos carros eram grandes. Então, você para antes, parar depois, às vezes fazer um pit a menos. Às vezes você não via tanto que fazia diferença porque os carros eram muito longe um do outro. Agora, com 8 carros brigando tão próximos assim, tudo como é que chama? Dá uma aumentada em qualquer coisa. Seja você erra alguma coisa, um pit stop, ou você erra uma curva, alguma coisa, você cai de terceiro para 8º. Potencializa, né? Potencializa, exato, é a palavra que eu tô procurando. Então, que é bom. É bom porque realmente o piloto tá na lupa, os mecânicos, os pitstops, os estrategistas, todo mundo tem que acertar tudo para ter uma prova boa hoje em dia.
E por isso tá tão interessante e ninguém vai acertar nenhum palpite daqui pra frente, eu acho. Não sei não é bem isso que a gente vai falar daqui a pouco no programa de hoje, mas não foi bem assim nessa semana, mas enfim, Christian. Eu meio que concordo. Sempre. E pronto, já começou. Só que a única ressalva que eu queria falar é que o Lando, eu acho que ele deveu bastante durante a corrida. Ele foi majestoso na hora da classificação, enfim, 10, quando ele acerta uma volta, ele acerta, sai de baixo. Ele realmente está no pace, ele tem a experiência, ele sabe classificar. A corrida dele em Zandvoort foi 12, não foi 10, porque ele ganhou na casa do Max. Imagina quanto o Max não estava mais animado, ainda mais para tentar ganhar pela 4ª vez consecutiva, né? Em Zandvoort, coisa que não aconteceu. Daí chegou em Monza, eu já não consegui entender aquilo que eu li logo depois da corrida, né? Que a McLaren vai conversar na segunda-feira, porque o Piastri passou ele na segunda curva. O Piastri não fez nada, o Piastri freou mais tarde, mandou muito bem por fora, colocou ele numa situação difícil, ele estava sem ângulo, né? Então o Piastri estava com mais ângulo. E depois, dali para frente, a gente tem que lembrar de 2 coisas. Ele quase se lascou entrando no box, que ele deu aquela bloqueada. Exatamente. Ele quase estourou o limite de velocidade e daí bateu naquele pylon, sei lá como é que chama aquilo lá em português. Enfim, entrando no box. E a outra coisa, ele errou lá na variante Rodia, que ele freou muito tarde, ele foi reto e ele entrou na pista de novo. Se aquela variante fosse que nem era na década de 90, a corrida dele provavelmente teria terminado lá, porque era tudo brita do lado de fora. E daí quando eles mudaram... Mas eu acho também que eles forçam um pouco mais, que eles sabem que tem aquela escapatória lá. Se não tivesse, eles... Aquela escapatória tá lá pra todo mundo. Sim, então, mas eu tá acho lá que pra todo mundo. Ele errou e os outros não erraram. Não, tudo bem, mas eu acho que eles abusam um pouco mais, tipo, na primeira chicane ou na segunda, porque eles sabem que tem se escapar dá pra... É uma coisa fazer uma curva de 90 graus e não tem aquela escapatória na pista de rua, entendeu? Sim, olhando por esse lado, você tem razão. Só que... Sempre. ele foi o único carro que errou. Os outros não erraram. Aonde eu quero chegar? Se você tá pensando que você vai bater roda com o seu Max Verstappen na última corrida do ano, fazendo esses errinhos durante a corrida, eu acho que não vai acontecer. Então... Sobre o que você falou da McLaren, da Renault na McLaren, o que se comenta é que o Stella admitiu depois da prova de que dá pra chegar no campeonato de pilotos e de que eles vão querer priorizar realmente agora, a partir de agora, o Lando. Tá, só que quantos pontos eles já não perderam? Se você computar a Hungria... Não, eu acho que foi quase 10, né? 10, 12. Entre Hungria e Monza. 10. Não, tudo bem, eles perderam muitos pontos, só que eu acho... Fora as outras coisas que eles... De outras, não, tudo bem, mas Hungria e Monza são aquelas clássicas, né? Que você deixou do mesmo jeito que em Monza o Piastri podia ter tirado o pé na última volta. Então, 10 pontos é bastante ponto. Sim. Mas eu acho que eles estão assim... Lógico, daria pra ter feito mais jogo de equipe, daria, mas... Também faltam quantas corridas? Agora 8. 8. Não sei, eu acho que... Com 3 sprints. Eu acho que é bonito também pela parte deles deixarem eles... Entendeu? Deixarem eles disputarem por enquanto. E talvez só nas últimas 6 provas... Que eu acho que primeiro de tudo a McLaren estava talvez tentando entender, né, como é que eles estavam, como os pilotos, a gente vai disputar mesmo, agora acho que está afunilando, talvez agora a estratégia de equipe vai fazer mais sentido ainda, né, ter que priorizar alguém, porque senão isso pode acontecer, esses desperdícios, né. Teve até um rádio que foi muito curioso na prova, que foi um rádio lá, vocês podem lutar Papaya Rules. Papaya Rules. Tipo, até perguntaram pro Stay. O que é o Papaya Rules? Exatamente. Não, porque na McLaren deve ser difícil você começar o campeonato, né, um pouco mais pra trás, daqui a pouco, opa, será que vai ter chance mesmo de ganhar esse negócio? E agora a gente tem que mudar, né? Essas coisas deve ser difícil internamente da equipe a decidir, né? Inclusive a Red Bull meio que já jogou a toalha dos caras pros construtores, já era. Esse já foi pro saco. E tem que ficar esperto se não perder o segundo lugar também, porque a Ferrari, por exemplo, pontuou com 1º e 4º na prova de hoje. Na prova de domingo. Não, que agora o Mundial de Construtores deu uma embolada legal. A Ferrari tem 400 e pouquinho, os outros tem 420, 430. É pouca diferença. A gente pega os construtores aqui, a classificação é bem apertada nesse sentido. Os construtores são... arredondando 40 pontos separando os 3.
Um pouquinho mesmo, é 446 Red Bull, 438 McLaren, que já pode passar na próxima corrida, e a Ferrari 407. É pouca diferença. Impressionante. Pouca diferença de pilotos. A margem a gente conta daqui a pouquinho, porque muda um pouco mais. Agora, vocês acham que a Ferrari mudou de estratégia durante a corrida, só parar uma vez? Ou você acha que já era meio que planejado desde o começo? E daí eles chegaram num ponto que eles falaram, bom, a gente não tem muito o que perder, né? Então, se der certo, a gente vai se dar muito bem. Se der errado, a gente vai terminar onde a gente está andando. Sei lá, terceiro, quarto, quinto. O que vocês acham? Ou o Leclerc, ele atuou muito bem na hora que ele perguntou, bom, o que a gente vai fazer agora, por que a gente parou? Né? No começo da prova, na primeira parada. Porque eu acho que se fosse para ser ideal, eles teriam atrasado um pouco essa parada para o pneu não rodar tanto com o segundo jogo. Então, não sei, eu talvez tenha sido realmente falar, bom, estamos na frente agora com uma distância boa, não tem nada a perder, vamos tentar, né? Então, na Itália... Enfim, eu acho que eles compraram o risco e acabou dando certo, né? Tem um rádio do Sainz também, quando começa o ciclo da McLaren, eles, e aí, o que a gente faz? E o Sainz fala assim, não, vamos pro final, vamos arriscar. Mas ao mesmo tempo ele virou e falou assim, quem parou agora, também teve outro rádio dele, quem parou agora tão cedo vai ter problema no final da corrida. Eu falando, ou seja, você vai estar patinando no final da corrida para terminar a prova. E no caso da McLaren também, perguntaram pro Piastri, e ele falou assim, meus pneus dianteiros, que foi o calcanhar de Aquiles dos dianteiros, não os traseiros, já eram. E aí... eles pararam com poucas voltas. Eu fiz a conta aqui, eles pararam na volta 40. Deixa eu achar a minha marcação aqui. Eles pararam com pouca diferença ali de tempo, com poucas voltas para você conseguir... Ele tinha 5 segundos de vantagem, mais ou menos, quase 6, o Piastri pro Leclerc. E a hora que eles param, foi pra 21, faltando poucas voltas. Não é que, sei lá, o cara tinha, 20 voltas pra tentar tirar um segundo por volta. Não fez estratégia ideal. Claramente. Aí entra, é estratégia ou realmente o carro que não aguentou? Acho que estratégia, porque ele sabe que Monza não é uma pista que dá aquela diferença de botar pneu, entendeu? Porque tem pouca curva, né? São 6 curvas só, 6, 7 curvas. Então você não vai conseguir recuperar tanto. E 2 delas velocidade muito baixa, que só freia e acelera, enfim. Aqui, eram 14 pro final foi o último pit, e a diferença foi para 21 segundos, e no final chegou a 3 segundos, eu tinha aqui. 3 segundos porque o Leclerc também tirou um pouco o pé no final. Tirou um pouquinho o pé no final, foi de Senão terminar uns 5 segundos pelo menos. Isso. Mas eu concordo com você, acho que me parece que a Ferrari fez na hora ali, um pouco da estratégia. Pô, já que estamos aqui, vamos arriscar, pelo menos liderar umas voltas em frente aqui a torcida. Me parece que foi isso também. A torcida empurra o carro ali. Parece que sim. Coisas sobrenaturais já aconteceram em Monza com a Ferrari 88 que o diga. Agora é meio louco a gente parar pra pensar, né, que o Leclerc ganhou as 2 corridas mais importantes do ano, para ele, aonde são 2 extremos, né? Porque uma é a mais lenta, a outra é a mais rápida, e no entanto, às vezes eles vão para umas pistas de média velocidade e tudo que a Ferrari tá anos-luz atrás. Zandvoort foi um desastre. Então, só que se você ganha ganhado, né? Porque ele classificou lá na frente, andou rápido a corrida inteira. Isso foi Mônaco. Capítulo encerrado. Daí vai para Monza, ganhado de Monza, ganhado em Monza. E daí tem umas no meio do caminho que o carro não anda nada. Você pensaria que o carro seria competitivo em qualquer pista, né? É bem interessante mesmo. Uma Mônaco que é super... só reta. É legal. E ano passado, por exemplo, eles andaram bem em Singapura. Que eles ganharam a corrida lá com o Sainz também. É uma pista também bem travada que vai entrar no campeonato mais pra frente aqui também. Isso foi muito legal para a Ferrari. Ganhar em Monza para a Ferrari e, consequentemente, para a Fórmula 1, né? É muito legal. São 20 vitórias da Ferrari no Grande Prêmio da Itália. De Fórmula 1, 21 se a gente considerar a época pré-Fórmula 1. Teve uma prova em 49 que não era Fórmula 1, a Ferrari também ganhou no GP da Itália. Que foi aquela pista que você correu, né? Que era tipo um oval, tipo Daytona, assim. Tá ali, ó, o desenho da pista. Meio... O oval de Monza. Vocês já andaram, agora falando sério, no oval? Não andasse de carro, mas já foram visitar? Eu fui visitar e andei no online.
no online. Não, mas tem é no RC, inclinado, né? verdade. Não, mas É, super inclinado. Então, mas não tem nada a ver com Daytona, Não, com sim, Talladega. sim, É bem mais inclinado que essas pistas. E Bem mais estreito. Bom, eu nunca vi, mas que eu sei que é mais inclinado olhando os Qual que é mais? vídeos. O Imola? Não, Monza. Monza antigo. Monza antigo, você vê aquele desenho ali? Tá vendo um oval ali que passa por cima do carro do meu pai ali? Vendo, Então, aquele lá é a pista original de Monza. Ah, sim. É, que se não tinha uns cortes, você pegava e virava pra cá e depois fazia a volta do outro lado. Só que a parte de cima, de olhar em foto e vídeo, eu arrisco a dizer que é mais de 45, 50 graus, eu acho. É pesado. E tá lá até hoje, se você for visitar, tá lá. Metade da prova. O Valentino Rossi não tem um vídeo nesse... Tem carro de rally, eu o acho. WRC correu em exato. Monza 2 vezes lá e passava verdade. por lá. E aí você vê como é inclinado. Agora você falou... Você passava por lá. Mas como eles correram... Não é correr. Usaram um pedaço pra fazer Era uma chicane, vai. Era uma chicane. Tinha uma especial, tinha algumas mesmo. especiais que eram dentro do autódromo. Então eles usaram diferentes trechos do autódromo. E inclusive, tipo, como se fosse Interlagos já. Você entra pelo estacionamento, faz um trajeto. E alguns trechos passavam pela curva inclinada. É tipo um power stage que o WRC Exato, faz. E aí um trecho era dentro do oval, assim. Você via o quão íngreme era o negócio. Não. Vamos ver agora como que vai suportar realmente a McLaren com essas ordens de equipe. Mas é bacana, porque a gente vê nas redes sociais, né? O pessoal comentando, pô, tem que ter ordem de equipe. Aí quando acontece a ordem de equipe que a gente não gosta, né? O faster than you, hoje não, hoje sim. Que absurdo a ordem de equipe. Temos que entrar num acordo. Temos que entrar num acordo. É legal ter ordem de equipe ou não é legal ter ordem de equipe? Depende pra quem, né? Isso aí acontece. Sobre equipes, vamos voltar agora pro outro lado da batalha, vamos voltar pra Red Bull. Max saiu que disse que o carro é um monstro, que aconteceu. E disse que passamos de um carro dominante para um carro impossível de dirigir em 6 a 8 meses. Isso é estranho. Temos que virar o carro de cabeça para baixo. Max, que terminou em 6º. E o Pérez, se a gente considerar o cenário da Red Bull, o 8º lugar foi bom até para ele ali. Chegando no 8º lugar. Não, eu acho que foi a menor diferença do Pérez pro Max... Na última década. Sei lá quantos grandes prêmios. O Pérez andou relativamente perto do Max a corrida toda. Deu, quer ver, arredondando aqui, fazendo uma conta de cabeça que eu sou péssimo, deu... Quanto o Verstappen tá na frente agora? 40 pontos? 17 segundos. 40, 42, isso daí. E cada prova paga 25. A vitória é 25. 25, 18... tem 8 etapas ainda. É muita coisa. É muita coisa. Não, a diferença é maior. Não, é 40, eu acho. Não, é mais. 241. 62. 62. Tá. Mas mesmo assim, tem 8 main races mais 3 sprints. Então são 11 corridas. São 11 corridas. São 11 corridas. É bastante. É bastante. É bastante ponto ou bastante corrida ou bastante... As duas coisas. E menos ponto? Não, as ou duas muito coisas. ponto de margem? Não, eu acho que é muito pouco ponto de margem. E o estrago podia ser maior. Se o Lando ganhar a prova, exato. ele soma 10 pontos a mais, cai pra 52. É que eu acho que se a Red Bull tivesse talvez mais próximos assim, aí 62, mas pelos esses gaps continuarem, né, aí a diferença cai rápido, né? Cai rápido. Isso aqui é interessante. Até o Helmut Marko brincou com a McLaren, ele agradeceu a Ferrari e disse obrigado McLaren pelo espírito esportivo ali, porque podia, sei lá, tirar mais 3 aqui, um pouco mais dessa discussão entre eles. Tá aí. Um outro grande assunto relevante da corrida. Bom, tá querendo tendo a ver com a corrida, mas não tendo a ver. Aqui. Não, mas não tendo a ver com a corrida. E aí, o que vocês acharam da atuação do Kimi Antonelli na sexta de manhã? Saiu vazado. O que eu recebi de mensagem no meu Instagram, falando, o Christian deve estar dando risada. O Christian, essa hora. Eu imagino o Christian de roupão, vem no treino com o seu café. É ele, tipo aquele meme do Leonardo DiCaprio dando risada. Tipo, tá vendo? Deve ter alguma coisa que, evidentemente, eles estão vendo que o Kimi é extremamente especial. Porque eu acho que ele tá certo de ir pra Fórmula 1, darem uma chance. Ok, sem dúvida. Mas, de repente, estão acelerando esse processo um pouco demais, porque é uma coisa você andar completamente sem pressão e a outra coisa você andar com bastante pressão. Mas o tempo dirá qual que vai ser o futuro
lá do Kimi. Agora, a cena que eu mais adorei foi eles filmando o Russ fora que o Kimi bateu. Meu carro. Não, sendo que acabou, de uma certa maneira, prejudicando ele, né? Sim. Porque não é que o próximo treino foi completamente suave, né? A hora que ele entrou no carro, teve alguns... E era o assoalho novo. Então, é isso que eu tô falando, mas... sei lá. E aí? Não, falar o quê? Acho que... Ele que, inclusive, foi anunciado no sábado para ser aquela confirmação, vai ser o piloto titular da próxima temporada. Ele tava querendo forçar, mostrar serviço rapidamente. Enfim, eu acho que isso não muda. Talvez mexa um pouco a cabeça dele. Talvez o Toto pode estar pensando, será que eu fiz uma cagada? Mas acho que não. Acho que isso aí não vai... Quando o cara é bom mesmo, ele vai conseguir superar essas coisas, entendeu? Tipo... Lógico que a gente queria ter visto ele andando um pouco mais para ver o potencial dele, mas, enfim, ele já deve ter feito tantos 1000 quilômetros já nos carros antigos, no simulador e tudo mais, que aquilo lá é só mais um dia de treino para ele. Inclusive no YouTube, você acha as imagens, claro que não dá para tirar conclusão nenhuma, porque é imagem de fora, imagem de fã, mas você acha imagem de um treino que ele fez em Imola. De um desses treinos que a Mercedes, você consegue ver ele já andando... Com o carro, tem até a imagem do treino que ele fez de GT3, que o pai dele tem uma equipe de GT3, que o Toto legal. Andou também no carro, e inclusive, spoiler pro Drive to Survive, o Toto bateu o carro lá. Dá pra ver que o carro começa com tipo, uma frente de um jeito, aí depois a imagem tá mudada a frente do carro, então... Bom, até o safety car bateu esse final de semana. O safety car bateu esse fim de semana, é verdade. Não era o Pisoni dirigindo, não, né? Não era o Pisoni dirigindo. Mas isso você falou, Cris, de andar com os... agora o cara tem um contrato, né? De titular, deve ser com 18 anos, pô, né? Sempre primeira saída com contrato assinado, não deve ser... não deve ser fácil, não. Sinceramente, Lucas, a gente tinha conversado sobre isso já nos outros programas. Eu não acho que... Eu acho que, de novo, eles estão vendo alguma coisa, algum diferencial que ele tem sobre os outros pilotos. Então, os dados, a telemetria tá mostrando algo que a gente não sabe, né? Então, vamos com ele. Ok, tá certo. Só que eu acho que eles estão acelerando esse processo bastante. Porque não é só sentar e acelerar. É claro que ele tem a velocidade. Envolve uma série de coisas. É bastante de cabeça quando você tá lá. E a gente coloca nesse balaio agora aqui em relação à telemetria, porque a Williams... Na semana passada acabou dispensando também o Logan Sargent das próximas etapas e colocou o Franco Colapinto, o piloto de teste. Piloto de teste não, piloto reserva deles. Que foi bem esse final de semana. Então, o que você achou da estreia? Eu achei que ele foi bem, tendo enfiado o cara. É óbvio que o Colapinto não tem a mesma quilometragem num carro de Fórmula 1 que o Kimi tem. Ele andou o quê? Uma vez, duas vezes? O teste de Silverstone. Então, a FP1 de repente andou mais uma ou duas vezes. O Kimi estava com muito mais quilometragem que ele. E eu achei que ele foi bem. Foi 12º, chegou em 13º com a punição do Ricardo e chegou em 12º. Então, mas não é o resultado final, é quanto que ele estava de diferença do Albon. Sim. Daí no último treino antes da classificação ele estava meio que, acho que 2 décimos só atrás lá do Albon. O Albon tá com a mão do carro perfeito. E eu acho que mais uma vez acabou demonstrando que de uma certa maneira, eu sempre acreditei, eu acho que jogaram o Sargent lá naquela situação, ele é um bom piloto, só que ele não estava preparado para aquilo lá, mas ele não evoluiu também, né? Ele não evoluiu, mas eu acho que o buraco é mais fundo do que ele estava imaginando lá, e ele simplesmente não estava preparado para aquilo. Quem lamentou o Sargent sair, eu achei muito bacana, perdão, a fala dele foi o Piastri, porque o Piastri disputou título da Fórmula 3 com o Sargent, tipo, até a última prova, assim, estavam pau a pau os dois, e ele falou assim, pena que esse potencial que o Sargent tinha em outras categorias não aflorou na Fórmula 1. Então, você falou bem, quantos cavalos tem um carro de Fórmula 3? Quantos cavalos tem um carro de Fórmula 1? Eu já cansei de ver gente que, nossa, por exemplo, se é no Mundial de kart, o cara chegava lá, dava quase uma volta em todo mundo. Você fala, meu Deus do céu, a hora que esse cara começar a correr de carro, o estrago que ele vai fazer. Daí ele passava pro carro, sumia, por um motivo ou outro. E o mesmo seja dito ao contrário. Às vezes você ia correr de kart, um cara que andava mais ou menos no meio do bolo, no Vila Neve. Então, daí ele sentava no carro, dava uma acendida. Daí ele sentava no carro mais forte ainda, acendia mais ainda. Então... Você quer quebrar mesmo?
A gente recebe vários comentários que a gente bate muito forte na mesa e estoura o... Tudo bem que é mais fácil quebrar Tem o gente osso que já tá dele, mandando solução, assim, ó. Pô, Bom, isso aí começou com você, essa né? Então, começou com você, né? Não, eu recebi, eu você mandei no recebeu grupo. também? A gente recebe, vira e mexe, a gente recebe aqui, a gente Pede pro bate. Cris parar de bater na mesa. Pede pro Cris parar de Não. machucar a mão. E até um cara mandou, preciso até mandar depois, o cara mandou tem uma sugestão pra vocês de mudança. Esse Negócio de som, filtro. Filtro de som. tem Foi alguma engajado, né? Já dá a solução. foi legal a mensagem do rapaz. Mas a escolha do Colapinto, a gente tinha feito uma análise no programa da semana passada, bem sobre possibilidades. Como teve o anúncio da Williams, ia perder o sentido, a gente acabou tirando no programa. Mas a decisão do Colapinto, tipo, chamou atenção, foi o cravado, a Williams podia ter pego um outro nome, não o da casa. Eu acho que não tem todos... Porque ele tinha superlicença? Tinha. Tem muitos pilotos ali que não tem, né? Mas podiam ter pego, por exemplo, o Mick Schumacher, que até o James Vowles disse que ele não é excepcional. Até mas entre o Mick Schumacher e você testar um piloto novo pra saber se ele é bom, eu prefiro testar um piloto. O Mick a gente sabe que ele é um piloto mediano. Por que não pegar um cara da Fórmula 2 que tá andando relativamente bem e testar ele, entendeu? Mesmo motivo que a Mercedes não tá botando o Mick Schumacher e tá colocando o Antonelli, né? Que a gente tinha visto a possível lista da Williams, tinha o Mick, tinha o Drugo, tinha... O Colapinto a gente não tinha nem mencionado até na... Até fiquei surpreso. A hora que eu vi... Não, Drugo sim. Drugo faria sentido. Drugo faria sentido. Agora eu não sei se o Colapinto tinha um patrocínio ou não, se o Drugo... Não sei. Mas realmente, o Drugo também... Ou talvez o Drugo tava em contrato com a... Que a Aston não liberaria, a Aston, e talvez ele não poderia ir, não sei. Lembrando que são 9 etapas, a Williams já anunciou a dupla pro ano que vem, dupla Sainz e Albon. Até teve uma brincadeira na internet do James Vowles apresentando o Colapinto pra equipe. Ele perguntou, uma pergunta, você ainda tem o apêndice lá da Apendicite? Não, tenho. Não, porque eu sou um recorde mundial de contratar pilotos sem apêndice. Tem o Albon e o Sainz ali na equipe. Você achou uma decisão meio caseira também? O garoto já tá aqui, vamos testar ele? Eu acho que já que tá aqui dentro, vamos botar pra testar, né? Subir aí um step e botar pra testar. Acho que faz sentido. Talvez eu nem sabia dessa questão de ter ou não ter a superlicença, mas já que já tem, tá em casa, bota pra rodar, né? Eu acho que se eles escolhessem alguém fora daquele guarda-chuva lá da Williams, de repente não vai em linha com aquilo que não só a Williams, mas outras equipes querem desenvolver, que é dar a chance para o piloto jovem que está entrando. Então, ok, o Colapinto é o piloto júnior Williams, para que a gente vai pegar o Drugo, por exemplo, que é o piloto júnior lá na Aston Martin? Então... Eu não consegui entender isso. Estão investindo no cara, isso exatamente. Aquilo, ele conhece o carro, deve ter feito muitas horas no simulador e tudo mais. E ele tá num cenário que assim é bom e é ruim, porque ele vai ter 9 corridas, 8 agora. Então ele tá deixando, ele vai deixar de fazer a Fórmula 2 o resto do ano? Já não correu esse fim de semana. Já não correu esse fim de semana. Então ele vai deixar de fazer o Fórmula 2 e sabe que não vai ter vaga nessa equipe. Sim. Mas se eu fosse ele, realmente abraçaria essa oportunidade. Ele vai ok essas provas. E aí não sei, aí essa vaga da Audi que vai ser ou não vai ser do Bortoleto pode acabar sendo dele. Enfim. É o primeiro ano dele de Fórmula 2 ou o segundo? Boa pergunta agora, se é o primeiro ou se é o segundo, eu vou confirmar aqui. Mas chama realmente atenção porque o cara... Acho que é o segundo. Pode ser o segundo. Porque se é o segundo e ele não tem nenhum contrato pro ano que vem, ele faz mais um ano de Fórmula 2. Ele que... Cadê aqui? Eu pegar... Normalmente... Faz quanto tempo você quiser. Quando você quiser, depende. Por exemplo, até surgir uma vaga. O Bortoleto, o primeiro ano, pode vencer no primeiro ano. O Drugo, ele fez 3 anos, ele ganhou no terceiro ano. Mas aí, normalmente, em qual ano você tenta a Fórmula 1? O ideal é ganhar no primeiro ou no segundo. Tá. E você aí faz um terceiro, é igual você passar de ano na escola. Primeiro ano que você vai fazer, passa em primeiro, ou você repetir o ano... E aí, mais com a sua obrigação, você ganhar, entendeu? Entendi. Você passar em primeiro, então. É o primeiro ano, ele fez umas provas no final de 23. Então facilmente ele poderia fazer... Ele era o 7º do campeonato. Ele poderia voltar pra Fórmula 2 ano que vem e fazer um ano pra vencer mesmo, entendeu? E as 2 vagas que estão em abertas ainda no ano é a vaga da Audi. Da Audi e a da Toro Rosso, que também tá naquela
Vai, não vai, avisa. Agora, enfim. a Audi não é só para 2026? Como Audi, motor Audi pra 26. Sim, tem a Sauber, né? Ainda vai ser. Só que eles já vão assumir já vão assumir, equipe a sim. partir da próxima Isso. temporada. Entendi. Aí tem a vaga, a gente vai falar, claro, do Bortoleto no programa de hoje aqui, então. Ainda no programa, claro, com os assuntos. Eu vim até de Bortoleto aqui hoje. Vim essa camiseta do Gabriel. Você acha que vão aqui, ó. ligar pra você Tá pra legal. correr no carro da Haas a próxima corrida? A Haas tá no Rally dos Sertões? Não, ele tomou. Já tá na Stock Car? Boa resposta. Não, ele tomou o gancho. Eles não querem testar algum produto da cara, alguma coisa Então, assim? Quem que é o piloto reserva da Haas? não, ele vai tomar um gancho, né? O reserva da Haas é o Pietro. Será que o Pietro? Só que o Pietro tem a prova da Indy no dia 15. Não, e vão colocar o Berman. Então, já estão negociando o com o Berman. Berman, É que verdade. o Berman ele é reserva Ferrari, então tem que ter uma conversa com o Vasseiro. Não, Mas acho mas- que vai ser óbvio que vão liberar o garoto. Mas se eu fosse a Haas, com certeza eu colocaria o Berman. Não, sim. É que tem Porque que não ver se a faz Ferrari sentido libera, vai nenhum que- colocar outro piloto. Vão colocar quem vai correr Não, lá o ano eu que vem. concordo, mas sei lá, vai que Deus o livre acontece alguma coisa, que nem o apendicite, a Ferrari tem que ter o Berman pra correr. Que o Berman é reserva Ferrari. Aquela mesma discussão que você tá falando assim do... Acho que assim, a Ferrari liberando... Beleza, o cara corre aqui, a gente traz outro cara Então pra ser reserva. vão ter que ter um plano B, né? Vai ter que ter um plano B. Tem que ter alguém, mas possivelmente será o Berman. Então, quando eles forem pra Baku, a Indy vai estar correndo em Nashville. Nashville, isso, na Tá. última prova. Então, Vai ter um plano B aí, algum plano da Fórmula 2, alguma coisa aqui. vai ter alguém de stand-by ali É. pra, se precisar assumir ali o carro, mas possivelmente será, o que também é uma decisão, o cara que você falou, o cara que vai correr no ano que vem, então faz sentido realmente colocar o garoto. É isso, então o substituto será Oliver Berman, possivelmente, o Antonelli, já falamos do anúncio, quero saber a opinião de vocês também aqui, nossos comentários, o que vocês acham das ordens de equipe, da estreia do Colapinto, o que vocês acharam também ali do gancho do K-Mag, que foi o primeiro, ele conseguiu ser suspenso ali, o Magnussen, pelos pontos de carteira Advertências. acumulados ali, de advertências que aconteceram. Certo, próxima prova da Fórmula 1, Grande Prêmio de Baku, dia 15 de novembro, 15 de setembro. Prova da Fórmula 1, também será a prova da Fórmula 2, que teve Fórmula 2, um grande fim de semana para Gabriel Bortoleto. Começou bem complicado na sexta-feira, na tomada de tempo. O brasileiro acabou rodando último tempo para as duas provas, para sprint e para longa. E na sprint ele chegou na 8ª colocação, empatado ali com o outro piloto. Chegaram juntos, dividiram meio ponto. E na principal, vitória. Uma das situações mais de destaque da história da Fórmula 2, GP2 e afins. Que prova, que fim de semana do Bortoleto, hein? Acho que ele não baixou a cabeça depois do problema que ele teve na classificação. Deve ter aprendido alguma coisa também, né? De não repetir isso. E na corrida ele veio pra cima, faca nos dentes, não tinha opção, veio pra cima, deu sorte com a estratégia, a equipe tomou a decisão certa e, enfim, aproveitou da situação e ganhou a prova. Não tinha muito o que falar. Ele estava bem, estava confiante, a equipe estava bem e conseguiu virar o jogo, que realmente foi muito impressionante, muito bom para ele, porque mostrou para as equipes de Fórmula 1 que uma situação difícil, ele conseguiu né, reverter tudo. Então, isso não só a vitória, mas de conseguir reverter uma situação difícil para uma vitória, isso conta bastante. Então, com certeza... chamou muita atenção no paddock da Fórmula 1. E eu acho que além disso, de conseguir virar, é você chegar numa Fórmula 2 e ganhar nessa situação e colocar 10 segundos no segundo colocado. Que também é difícil você já ganhar na Fórmula 2 com 10 segundos. Mas acho que nesse caso é mais pela estratégia, deu certo. Era o companheiro dele, né? O segundo lugar. Que ele passou o companheiro dele. Isso, mas o companheiro ficou pra trás depois disso. Mas ele passou na pista o companheiro. Mas eu acho que é mais a situação mental dele não ter se frustrado, não ter batido na largada em nenhuma das provas. E tiveram muitas confusões nas largadas. Então, provas. Assim, eu acho que mostra muito a maturidade dele. E isso vai ser bom pra ele, vai ser bom pro ego, porque nesse nível também que eles estão ali beirando a Fórmula 1, eu acho que a confiança e que você tem que ter é muito importante. Muitos pilotos ali não sabem o que vai ser o ano que vem, se vai ter vaga, se vai ter patrocínio, se vai correr, se não vai. Então ele ter essa confiança, esse ego, né? Isso, por exemplo, que o Max tem, que muitos pilotos bons têm, é importante. E isso vai
vão fomentar ele ter essa segurança dele mesmo de poder dominar qualquer situação, né? Então ele passou para a situação mais difícil, pior, um erro que ele fez na classificação, poderia ter acabado com o final de semana dele, e ele conseguiu tornar isso num dos melhores finais de semana que ele já teve. Sem dúvida, Cris. Não, também. Ele... Sempre. Nossa, já é a 4ª vez que você fala isso. Muda o disco, né? Já deu, né? Bom, ainda bem, né? Quer dizer que você está falando alguma coisa inteligente aqui no programa. Então. Você sempre concorda, né? Para mim foi mais impressionante a primeira corrida que a segunda, porque a primeira corrida é mais curta, você não para no box, você tem menos variável do que a segunda. A segunda a gente pode falar assim, ele terminou 10 segundos na frente, ele deve ter impresso um ritmo um pouco mais forte para poder mostrar para todo mundo que ele realmente estava andando, mas teve aquele safety car que realmente deu uma anulada lá na corrida, com certeza facilitou. Eu não acho que, vamos ser sinceros, se ele largasse em último, com os carros tão parecidos da Fórmula 2, com o nível da Fórmula 2, que é bem alto, todo mundo que tá lá dentro sabe o que tá fazendo, que você vai largar em último e vai ganhar a corrida sem safety car, sem absolutamente nada. Não é que você tá correndo de Fórmula 1, que você tá com uma Red Bull na época mais dominante da Red Bull, sei lá, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, ou 1 ano atrás, aonde você realmente conseguia escalar o grid inteiro. Então, para mim, a prova de sábado foi mais impressionante do que a prova de domingo. Até porque foi mais curta também. 10 Exatamente, menos, porque né? foi mais curta, justamente. Só que daí entra o fator comercial, o fator vitória. Tá todo mundo olhando, ainda mais uma série de pessoas que não entendem tanto, né? E estão sedento para ter o próximo brasileiro lá na Fórmula 1. Fala, nossa, o cara largou em último e ganhou a corrida. Ok, largou em último, ganhou a corrida. Sem dúvida nenhuma, mérito do Gabriel. E o que foi legal é que ele cometeu um erro e ele conseguiu sair daquele buraco. Então ele estava com a cabeça 100%, tanto no sábado quanto no domingo. Agora eu vou jogar a próxima pergunta para vocês. Ele definitivamente se colocou numa situação muito forte, porque ele está muito perto do líder agora, nunca teve tão próximo, ele está em segundo no campeonato, mas nunca teve tão próximo. 10 pontos e meio. Então, com uma chance realista de ganhar o campeonato, pela quantidade de corridas que ainda faltam até o final do ano. Mais 6, né? Tá. São 3 etapas. O que vocês fariam? Vocês ficariam 1 ano meio que Piastri debaixo do guarda-chuva da McLaren e correria mais 1 ano de Fórmula 2? Ou se ele tiver oportunidade na Audi, que hoje em dia é a Alfa, você assinaria um contrato com claramente o pior carro do grid da atualidade? O que vocês fariam? Lembrando só uma coisa, se ele for campeão, ele não pode voltar pro ano que vem. O campeão da 2 não pode correr de novo. Então, se ele for campeão, ele não pode fazer mais 1 ano de Fórmula 2. Se ele tiver um contrato já para correr em 26, ele poderia ficar num guarda-chuva de uma equipe melhor. Se ele não tiver isso, aí ele vai correr sim de Fórmula 1, mesmo que seja na pior equipe. Que é um assunto bem interessante, inclusive... Desculpa, mas o único motivo que eu fiquei 1 ano sem correr, um dos motivos foi porque eu já tinha um contrato para correr. Então você já sabia que você ia correr? Já sabia que eu ia correr. Então, por isso que eu fiquei parado, mas mesmo assim eu me arrependo de ter ficado parado. Eu devia ter andado mais 1 ano, mesmo sabendo que eu ia correr no ano seguinte. Tá, mas na época você ia fazer o quê? Eles falaram que eu ia treinar. Não, você ia correr Fórmula 2 de novo? Sim. Outro ano de Fórmula 2, mesmo com contrato? Exato. Tá. Até uma coisa interessante... Porque você acabou... Eu sei que você já comentou sobre isso em outros programas, mas você acabou testando muito menos do que você queria. Foram 4 dias, 5 dias, em 1 ano. E não tinha simulador. O ano inteiro? O ano inteiro. Aí... aí não é muito legal, não. O que você acha dessa situação também, Lucas? Eu não sabia dessa regra de você não ser campeão, porque isso pode, inclusive influenciar a performance do piloto, né? Se ele for campeão e eu não posso correr aqui, vai que eu não tenho um contrato. Obrigatoriamente, se você for campeão, você tem que ter um contrato na Fórmula 1 para você poder continuar seguindo, né? Mas eu acho que é um pouco nessa linha. Se tiver contrato para 2026, talvez fique em outra equipe, senão vai ter que ir para cima, não tem jeito, né? Vai ter que correr de Fórmula 1.
Eu acho que eu tentaria Mas uma mesmo oportunidade, sendo num o pior carro do grid? porque pelo menos você tem uma chance de, num dia de chuva, né, mostrar um pouco, não sei. E é verdade. Do que perder a chance de ter um assento na Fórmula 1. Tudo bem, mas não passa pela cabeça de ninguém que também um dia de chuva, concordo, mas ao mesmo tempo essa situação pode ser revertida, né? Porque ele ficou, os resultados não vieram, será que ele não vai se queimar daí? É complicado. Inclusive, é até bacana a gente falar essa tecla do Sauber, a Audi / Sauber é o pior carro do grid, porque a gente sabe também como que é a torcida brasileira, aquela coisa, pô, o cara vai, largou em último, ganha a prova. Aí chega na Fórmula 1 com esse retrospecto, vamos considerar que ele seja campeão da Fórmula 2. Vai ser o campeão da Fórmula 2, então, pô, o cara foi campeão da base, primeiro, segundo ano, que nem o Piastri foi. O Piastri tá ganhando na McLaren, aí o Gabriel vai pra uma equipe, que é uma equipe, caso ele assine com a Audi, realmente é o pior carro do grid, contra um piloto muito experiente, que é o Huckenberg, especialmente em classificação, que a gente sabe que o cara na classificação é muito forte. É muito forte. Então, a torcida também tem que estar preparada. Que por um lado pode ser bom pro Bortoleto, porque ele vai estar sendo comparado com alguém rápido, sim, com nível lá em cima. Então, se ele andar igual, se ele andar um pouquinho melhor, nossa, daí ele vai se colocar numa posição muito forte. Exato. Mas ao mesmo tempo, se ele ficar tomando lenhada dele o ano inteiro, vai se colocar numa situação difícil. O ritmo de prova eu até não me preocupo tanto, mas a classificação conta. Às vezes o cara larga nesse meio da zona que eles largam lá. Tipo, se o cara larga em 16º, o outro larga em 17º, tem muita troca muita coisa pra dar errado ali. Exato. Então, também, acho que tem que ter uma calma. Chegando na Fórmula 1, a gente claro que torce muito pro Gabriel chegar na Fórmula 1, mesmo que seja na Audi, porque eu não vejo na McLaren... Só se implodir o negócio na McLaren no fim desse ano que vem para ter uma vaga na McLaren. Eu não vejo, por exemplo, 2 pilotos jovens com contratos longos e bons, que nem o Norris e o Piastri. Não, e com características diferentes, né? Pessoais diferentes. Meio que tá complementando o outro. Sim. Então, o Piastri é mais forte em algumas situações, o Lando é mais forte em outras situações. Quem é que não garante que internamente, dentro da McLaren, eles estão fazendo um aprender com o outro, para elevar o nível dos dois? Talvez é só se virar uma Alonso Hamilton, na época que os dois não... Né? Explodiu o negócio. Não, era ridículo. Era ridículo. E a situação da equipe não tinha o que fazer, mas acho pouco provável, né? Pelo que os dois estão de relacionamento ali. Mas... Ou então pode surgir a vaga da Visa Cash App, né? Eu acho que se ele realmente continuar sendo o que ele tá fazendo ultimamente e ligar o campeonato, por que o Helmut Marko não pegaria o telefone e não iria querer assinar ele? Ele não... Eu espero que no contrato dele lá com o Alonso, com sei lá quem que é lá, com a McLaren, ele tenha essa liberdade, mesmo ele sendo um piloto júnior da McLaren, só que essa McLaren não pode botar ele para correr, ele tem liberdade de poder entrar para outra equipe. Então, a Visa Cash App pode ser outra opção também para ele, entendeu? Inclusive, ele falou no nosso programa, né? Você perguntou se tinha alguma cláusula, não sei o quê. Ele falou, não, a McLaren não vai me impedir. A própria Red Bull também, não sei. Tudo bem, mas nesse caso, você não acha que eles colocariam o Lawson, que tá debaixo do guarda-chuva lá da Red Bull? Porque daí o mês que tem que ser a definição do Lawson. Então, que daí vai contra aquilo que eles estão pregando. Mas né? às vezes eles precisam de 2 vagas. Às vezes eles não vão querer mais ficar com o Pérez e nem com o Ricciardo. Aí são 2 vagas, entendeu? Enfim, tem muito chão ainda pela frente pra gente ficar... Não, é que eu não tinha pensado na hipótese de 2 vagas. 2 vagas é bastante vaga, né? Bastante vaga. Não, mas Bom, Pérez... você aumentou em 100%, né? Perdi 4 carros, 2. mas exato. O Pérez tá ali segurando nos últimos, né? Eu acho que o Pérez não corre 25. E assim, não é feeling, não é informação. Eu tô com você. Você tem o campeão da Fórmula 2 Bortoleto, você tem o Pérez, porra... Pega o campeão da Fórmula 2, né? E experimenta ele. É que nem a situação da Audi, por exemplo. Se realmente o que o pessoal tá comentando, a decisão da Audi é Valtteri Bottas ou Bortoleto, cara, não tem que ter dúvida. Não tem dúvida. Total. Agora, o Pérez já não foi anunciado na Red Bull ou tem alguma... Não, foi anunciado, mas baseado tem em performance. 200 cc's, entendeu? Se você peidar cheiroso, se você fizer isso, se fizer aquilo, se você respirar... a gente pode tirar. Então, assim, acho que foi mais... Na verdade, eu acho que foi uma coisa mais psicológica. Pra acalmar ele, pra falar, não, você tem a vaga pro ano que vem. Tenta fazer o seu melhor esse ano, pra tentar não perder os construtores, que vão perder de qualquer jeito. Injeção de ânimo no bicho. Acho que foi mais pra isso do que pra...
porque eles não tinham motivo nenhum pra ter que reassinar ele, entendeu? Era mais pra tentar acalmar ele, porque eles viram que a cabeça dele tava pirando já. Tanto que houve uma reunião antes nessas férias de verão aqui, antes do intervalo, pra saber se ele ia continuar nesse ano ou não. Caramba. E aí tomaram a decisão, não, continua. Mas por isso que eu tô comentando que meu feeling é que ele não corre ano que vem na Red Bull. Entendi. E aí seria mais uma vaga aberta. Aí é uma vaga. Que eles vão decidir A vaga. A vaga. Aí é a vaga realmente. É isso. O Enzo terminou a primeira prova sprint no 7º lugar. A segunda prova ele terminou no 10º lugar. No campeonato ele é o 11º colocado. O Adjar, que é até um piloto Red Bull, ele é o líder com 165 pontos. O Bortoleto 154,5 e o Maloney é o vice-líder com 135, restando... Vice-líder? É o terceiro colocado. Ah, tá. Boa. Restando Baku, Qatar e Abu Dhabi. Achei que faltava 4 provas. Só falta mais Eles já tinham 3? mencionado. Isso, 3, 6 três, corridas. Não, então... 6 corridas. São 6 corridas, Tá. 3 rodadas duplas. Então é Baku, já na outra semana, Qatar 29 a 1º de novembro e Abu Dhabi na saideira da Fórmula 1 em dezembro. Então de Baku para a próxima vai ter um gap grande. Vai. Bem grande, por sinal. Bem grande, Bem que grande. é que nem o ano passado, né? Que teve 1 mês e meio, eu acho, que eles não correram. Teve. E ainda no caso teve um mês grande porque a Fórmula 3, que acabou inclusive com o Fornaroli campeão, foi 1 mês e para uma prova só. Tá. Que tinha aquela prova que o Gabriel, quando ele até veio aqui pela primeira vez. Isso. Ele tinha 1 ponto de vantagem, mas realmente, ganhar nos 2 primeiros anos, como ele mesmo disse, é coisa de ET. É coisa de ET. E eu acho que realmente o Gabriel tá nesse patamar e torcer para que ele consiga realmente chegar na Fórmula 1. Daí quando ele voltar aqui no programa, Pensou? a gente prepara um painel ET, Gabriel. ET, exato, ET. a gente entrega o ET pra ele. A gente entrega... Você assistiu o ET no cinema Opa. ou na televisão pela primeira vez? Mas não tinha cinema na época do... Não, tinha cinema. Já tinha Atari com o jogo do ET. Não, assisti no cinema. No cinema? Assisti no cinema. Ele passou, se não me engano, ele passou no Brasil, na TV, uns 2 anos depois. Porque antigamente demorava do cinema pra locadora, da locadora pra TV, né? Locadora, nossa. Você não pegou locadora? Não, eu peguei. Eu lembro que Quantos anos você tem? Eu tenho 34, não 34. sou do novo. Não, eu lembro da locadora que você tinha que rebobinar pra não tomar multa. Sim, rebobinar, exato. Com videocassete. Mentiroso. Eu sou mais velho que você, não lembro tanto mas disso. eu lembro de entregar a fita. Que assim já tinha TV a cabo. Exato, não precisava. Não precisava da locadora, imagina. Já tinha o satélite lá do... A Starlink, né? A Starlink já. Pegava direto e tudo. Mas eu lembro. Ih, tu vai tomar multa. Eu esqueci de rebobinar. Mas depois já veio o DVD, aí o DVD já... No DVD foi rapidinho. A vida útil do DVD foi mais curta. Foi curta, é verdade. O Blu-ray, então... nem existiu. Nem existe mais. É isso, turma. Aproveitar agora essa pausa que nós fizemos na nossa discussão e fazer o momento pit stop de hoje. Turma, de volta então, nosso momento pit stop de hoje. Aproveitar que nós temos 3 pilotos aqui, cada um na sua experiência. Lado mais asfalto com off-road aqui, um lado bem off-road do meu lado. Quero saber de vocês sobre momentos de pressão que vocês tiveram e como que foi, por exemplo, uma noite, uma véspera de uma corrida importante, uma especial importante, uma classificação importante. Se vocês já tiveram, tipo, sei lá, perder o sono alguma vez perto de algum momento importante da carreira de vocês. Ou se não, tem a pressão e vou dormir tranquilo. Tô chegando no Loeb lá no Dakar, sussa, vou dormir de boa, como que... Não, é claro que no meu primeiro Dakar, que quando a gente ficou em terceiro, né, a gente fez o pódio, na última noite, foi a noite inteira sem dormir. Sem dormir. Total. Assim, talvez ali das 4 às 5 da manhã, pra falar que dormi um pouco. Mas até eu tive uma situação de pressão, esse ano, lógico, meu primeiro ano correndo pela fábrica, né, pela Toyota, eu tive uma situação guardada as proporções parecida com o Bortoleto, que foi na Argentina, no Mundial na Argentina, que na classificação, no prólogo, no quilômetro 2 do prólogo, eu arranquei a roda, até era numa especial bem famosa do WRC, que era entre as pedras e tal. Ah, aquela fechadinha? Aquilo é difícil, né? Aquilo é muito difícil. Não, e é feito pra WRC, não pra um carro de 2,30. Já é estreito pro WRC. Exato. E aí, no prólogo eu arranquei a roda, fiquei em último, e literalmente larguei em último, atrás dos UTVs, inclusive, no dia seguinte. E aí, é aquela coisa, já estraguei o carro, já entreguei o carro pra equipe quebrado, e no dia seguinte larguei em último, e aí a gente conseguiu fazer terceiro, né? Ganhou o Nasser, o Yazid em segundo, e a gente em terceiro. Mas foi uma especial de muita pressão, porque você estava atrás dos UTVs, então muita poeira,
Então, mas o Stella funciona lá? O que vocês usam? Lá a gente usa o RTF, que é o melhor sistema que tem hoje, que é o... Funciona bem. Funciona bem, que é igual ao do Dakar. E aí isso ajudou bastante, mas mesmo assim você tem que ter muita paciência. Bom, você viveu esse ano nos Sertões um negócio de poeira que é... Então você tem que ter paciência. Putz, a gente chegou, se você tem que estar no raio de ir lá, são 300 metros no Mundial. Tá. No raio de 300 metros, você apertar o botão e o da frente receber. Então, eu diria que esse ano, né, em termos de pressão, foi um pouco nisso. Pô, bater o carro no prólogo, largar de último e ter que vir sem fazer nenhuma besteira para entregar um resultado. Então, é um pouco nessa linha. Uma noite mal dormida. Uma noite mal dormida. Entendi. Você tem alguma, Nelson, dessas... Eu acho que a pior, mas não teve noite dormida, foi da classificação da última corrida da Fórmula E antes de eu ganhar o campeonato. Sei, aquele intervalinho de uma... Mas não era sábado pra domingo, lá era tudo num dia só. Que acabei classificando mais quase que em qualquer último. situação de Fórmula 1? Eu acho que sim. Isso aí, Fórmula 1 nem lembro, faz tanto tempo, já quase 20 anos. Então acho melhor eu nem contar a minha. Tá escrito nas pedras aí, ó. Mas acho que mal dormidas. Não sei. Eu tenho a memória meio fraca também, mas acho que de pressão, a última muito pesada mesmo foi entre a classificação e a corrida da Fórmula E. Que eu tive que largar em último e tava disputando o campeonato do mundo. Mas... Que choveu na classificação. Porque a classificação era sorteio de grupos. E no meu grupo choveu. Não era os 5 primeiros do campeonato vai num grupo que devia ser assim. Não, era sorteio. E aí, enfim, Inglaterra chove a cada 4 minutos. Não consigo lembrar. Vou passar pro avô Cris aqui, ver se eu lembro de alguma coisa. Mas ele te inspira. Sem dúvida, as duas situações foram minha primeira visita em Mônaco, que eu não tive a chance de correr lá de Fórmula 3 antes. Tá. Eu nunca tinha visto a pista, fui lá de cara de Fórmula 1. E daí eu lembro que eu tava dormindo, e acho que era 8 horas da manhã, os carros lá da pré-classificação já estavam se matando lá na pista, né? Ainda bem que eu tava fora daquilo lá. Só que daí tinha que classificar naquela época, né? Então eram 30 carros para 26 largarem, sendo que na primeira sessão eu destruí o carro lá no S da piscina. Foi na sessão classificatória? Ou foi no treino livre? Não, isso aí foi no treino livre. No treino livre, antes da classificação. Isso, arranquei 3 rodas do carro, o Giancarlo não deve ter ficado muito impressionado comigo. E daí no primeiro dia eu entrei na corrida, eu fui 24º, que já deu uma aliviada, ou sei lá, 23º, mas eu lembro que eu tava quase fora da corrida, eu falei, bom, se pelo menos chover na segunda classificação, eu já tô dentro. E daí eu fui melhorei no próximo treino, na segunda sessão, daí eu tava tranquilo. Eu acabei classificando, acho que 16º, alguma coisa assim. E no teu caso, só pra... o primeiro treino foi na quinta, outro foi no sábado. Então você teve a sexta ainda no... Você teve a sexta pra enfiar mais merda na cabeça, entendeu? Então, às vezes é bom quando vai uma coisa atrás da outra, e então você já vai indo, né? E daí na outra, isso eu não vou esquecer nunca, é quando você ia pros ovais grandes lá nos Estados Unidos, aquele super speedway que nunca era uma situação legal, final de semana inteiro, tanto que, sei lá, eu tinha que acordar às 6:30 da manhã para ir pra pista, eu cansei de acordar tipo 3:30, 4 horas, porque um passarinho do lado de fora do quarto do hotel, ele fez pipi numa folha, que é óbvio que você não ia ouvir nunca isso acontecendo, e você já acorda que nem uma lâmpada, já tá pronto, achando que tá na hora de ir, só que você poderia ter dormido ainda mais 3 horas, entendeu? Andar naquelas pistas nunca foi uma situação agradável, e eu já comentei isso antes, né? Sempre passava pela minha cabeça, a hora que eu trancava a porta de casa na quinta noite pra ir pra lá, eu falava, será que domingo à noite eu vou abrir a porta dessa casa de novo? Não é legal. Pressão. Fogo isso daí. Esses momentos de tensão. Você pode também colocar o seu momento de tensão aqui nos nossos comentários. Você já passou alguma situação de vida, você pode colocar aqui. Lembrando que esse foi o nosso momento Pit Stop de hoje. A rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.200 pontos de venda espalhados por todo o país.
De volta do nosso momento pit stop. O que teve no pit stop aqui, teve gente cantando vitória antes da hora. Só queria dizer isso aqui. Daqui a pouco a gente fala pra você que está com a gente no nosso canal do YouTube. Like no vídeo, se inscreva no canal. Tem os membros também ali com conteúdo bacana, não só conteúdo que eu quase caí outro dia aqui no programa que eles colocaram nos membros aqui. Temos também plataformas de áudio, na Zapping, estamos também no nosso Instagram, no nosso TikTok, na nossa lojinha, pelas pistas360.com.br, com estampas novas em breve. Twitter também? Ah, não, Twitter não tem mais, né? Não temos mais aqui. Nós não tínhamos também, que não adianta nada. Isso não nos afetou em nada. Caiu, perde uma, né? Essa não nos afetou em nada, porque nós não tínhamos lá essa rede social. E nem as outras, a gente não tem também no Blue Sky, nem nos Threads nós temos também. Só já dá trabalho fazer. Eu fiquei trocando de mão esse fim de semana aqui. Já tô ficando aqui no Cris, aqui não consigo mais fazer 15 coisas no celular ao mesmo tempo. Mas você pode, o like no vídeo é facinho, é só clicar o tuc, ali já tá, e o sininho também para ativar. Falaremos daqui a pouquinho mais dos Sertões, com o Lucas Moraes, tricampeão dos Sertões, entre os carros. Mas vamos falar da Fórmula Indy, Grande Prêmios, no plural, de Milwaukee, pista de 1 milha, curta, Fórmula Indy, Christian, o campeonato que poderia acabar nesse fim de semana que passou, quase que virou o campeonato, de maneira quase impossível, tá indo pra prova com uma boa vantagem pro Palou de novo. Exatamente. Que coisa. Não, que coisa, que loucura, né? Ontem aconteceu tudo, né? Não, o domingo foi... O sábado foi uma prova um pouco mais, entre aspas, normal. Nem tantas distâncias nós tivemos. Claro que tivemos alguns incidentes. Só foi uma prova difícil, eu achei. Vai. Você correu lá? Como que é correr numa pistinha... Você chegou a andar lá de caminhãozinho ou não? Andou? Qual que é? Milwaukee. Talvez de Wisconsin. Hein? Não lembro. Aquela que fica... É parecido com Iowa? Não, planinha. Flat, que nem uma panqueca. Sim. Eu lembro de uma flat, mas eu achei que era mais perto de Nova York. Meio que, geralmente, eles treinavam em Milwaukee para correr em Loudon. Loudon. Não. Acho que é Loudon que eu fui, então. Loudon é New Hampshire. Essa aí que eu fui. Tá. Que é parecida. Tá. Porque mas Loudon, ela é a retinha um pouquinho mais longa e a curva é mais estreita. Milwaukee acho que é um pouquinho mais abertinha ali. Principalmente a 4, sendo da 4, mas... eu achei até... não foi a prova mais emocionante de todas no sábado, mas foi uma corrida difícil, porque pegou todo mundo de surpresa, o desgaste excessivo de pneus. Então, que foi bom pra prova. Que foi bom pra prova, né? Acabou deixando a prova interessante, mas não foi a prova, como eu tinha dito, mais emocionante de todas, só que a gente viu 1 milhão de estratégias diferentes, inclusive algumas entradas de boxe em momentos que você não estava esperando. Você fala, uau, por que isso, né? E daí... Nossa, a cabecinha de todo mundo já a 1000 por hora para realmente tentar se recuperar na pista. Ao ponto que 1 hora, você vai lembrar dessa hora na corrida, os carros da Rahal estavam um desastre. Sábado desde e domingo. Não, horrível. Mas muito ruim. Ruim, ao ponto que o Pietro, antes dele abrir a volta dele, ele mandou um rádio lá para a equipe e falou, pessoal, tá inguiável o carro. Ele não tinha nem começado, não tinha nem aberto... Caraca. A volta lançada dele de classificação. Daí eles estavam andando sempre em último. O pneu estava fazendo tanta diferença que 1 hora o Graham Rahal entrou no box com o pior carro da corrida. Ele estava passando o líder, ele estava unlapping himself, né? Então ele estava tirando uma volta, ele estava passando o líder da prova. Tava realmente dando, a hora que se trocava de pneu, dava diferença, dependendo da situação, de 1,5 segundos, 2 segundos por volta. Uma pista que a volta era 23. Sim, imagina. Então tava... Não, isso daí tava bem grande. Agora, a corrida em si, eu acho que sábado teve 2 lances que me chamaram a atenção. Foi aquela roda lá que o Herta perdeu. Aquilo foi depois da batida do Ericsson, Foi né? depois, foi a primeira batida do Ericsson com o Newgarden. Tá, então vamos primeiro para a batida do Ericsson com o Newgarden. Eu continuo defendendo a mesma opinião que aquilo que eu tinha falado no ar, né? Um vai estar apontando o dedo pro outro. O Ericsson vai estar apontando pro Newgarden. Foi engraçado ele saindo do carro, né? O que um fazia o gesto aqui, exatamente. O outro não, ficaram os dois ali discutindo. E depois o Newgarden vai estar pro Ericsson, que ele subiu um pouco demais e ele simplesmente não deu espaço. O final que os dois se bateram e ambos se tiraram da corrida. Eu meio que enxerguei aquilo lá como um incidente de prova.
E daí a outra coisa foi aquela roda, né? Que de novo o Andretti, na hora do vamos ver, eles cometeram um erro e daí tiraram o Hertha da disputa do título. Porque o Hertha tinha uma chance, depois de todos os problemas que aconteceram com o Palou, que é o líder do campeonato, no domingo, se o Hertha tivesse terminado no pódio na primeira prova e no pódio da segunda, ele teria ainda uma chance matemática de brigar pelo título. Mesmo que difícil, mas teria. E se a gente fizer um compilado, eu tô pensando em fazer isso aqui. De quantos problemas nos boxes o Hertha / Andretti tiveram no ano, cara, é brincadeira. Pô, em Portland aconteceu isso, que o carro morreu, que ele tomou uma punição depois. São vários que acontece isso com o Hertha. Não, e essa temporada dele foi indiscutivelmente a melhor temporada dele de todas, porque é quando ele tá com a cabeça no lugar e ele entendeu a brincadeira agora. Se não dá pra ganhar, eu vou terminar em quinto, sexto, quarto e não terminar em 16º, porque o delta do 16º pro sexto é gigante. Agora é menor quando você não pode ganhar e você termina em quarto, então você vai marcando os pontos, tanto que no domingo ele estava lá entre os 3 primeiros no campeonato, quarto, isso, durante a corrida. Então ele ia de terceiro para quarto, dependendo como ele estava, naquela simulação de campeonato. Mas que ficou, inclusive, no final, a briga dele e do Scott McLaughlin, porque quem ganhasse ia ter a chance matemática de disputar o título entre os dois. E um tirava o outro. E quantas etapas tem ainda? Tem mais uma agora. Você tem mais uma, então. Dia 15, também mesmo dia 15 de setembro, em Nashville. Nessa primeira prova, a vitória ficou com o Pato O'Ward, da McLaren. Foi a primeira temporada em que ele vence 3 provas, o Pato. Que indiscutivelmente estava com o melhor carro do grid. Ele começou meio morno, a gente não viu ele as primeiras, 50, 60 voltas. A hora que ele começou a ir pra frente, que ele estava andando mais em ar limpo, não tinha que ficar seguindo ninguém, daí o carro dele deu uma acendida. Daí ele, na média, ele era melhor do que os outros, de pneu velho, pneu novo, e meio que dominou a corrida daquele ponto em diante. E o Power segundo, que era o vice-líder do campeonato no sábado, e o Conor Daly conseguiu o primeiro pódio dele na temporada. Primeiro pódio da equipe, né? Primeiro pódio da equipe, da Juncos Hollinger. É a segunda prova que ele entra no lugar do Canapino? Não, ele já entrou em algumas. Já tinha, ele entrou em... Achei que era segundo ou terceiro, ele tinha entrado em Iowa. Essa foi ele entrou em Iowa. Cadê o Canapino? Deixa eu pegar na minha classificação. Mas tudo bem. Canapino... Mas foi uma das primeiras provas dele com a equipe. Terceira. Ele tava um tempão parado. Quarta. Foi a quarta. Ele substituiu para Gateway, Portland e essas duas aqui do fim de semana. Ele conseguiu chegar. Então a quarta prova que ele substituiu o Canapino. Mas foi sorte e estratégia? Não, ele andou bem, meu. Ele relargava bem. Relargava muito bem. Ele aproveitava o lado de fora da pista enquanto estava limpo, né? E daí o que eles estavam fazendo? Cada vez que tinha uma bandeira amarela, eles estavam mandando todos os caminhõezinhos lá para tentar limpar o lado de fora da pista, porque, sei lá, depois de 10 voltas já começava... Só borracha, e daí quem ia na farofa esquece. Então ele estava relargando muito bem. Sim. Tanto que na largada dele, ele ganhou acho que 11 posições. Foi um... Ele largou tipo em 20º absurdo. E estava em já 15º, né? Já começou muito forte mesmo. O Palou, nessa prova, foi o 5º colocado, o Pietro em 18º, apesar de todos os problemas da equipe. Agora, no domingo, Lucas, imagina a situação, você está disputando o título, Palou, você poderia ser campeão naquele dia, e aí você vai largar. Beleza, vai largar. Não, eu só vou... Ressalva, daí você continua. Daí eles mostraram, de repente, arquibancada. Então, olha só que bacana, Milwaukee lotado. Volta de apresentação. Volta de apresentação. E a gente imaginando, a gente conversando, né? Imaginando que a corrida tava rolando, tava todo mundo se arrumando. A hora que a imagem volta, tá o carro do Palou parado. No grid? Não, ele andou um pouquinho e parou. Parado. Parou, e aí começou. Peraí, o que aconteceu? Parou o carro do cara, não sei o que, o cara vai largar. A prova não tinha começado, então sim, ele não largou. Não tinha dado a bandeira. Não, tecnicamente já tava, porque ele tava uma volta atrás, né? Não, deu uma volta atrás porque ele não largou. Porque ele não largou, porque era pra ter largado. Isso. Então ele tava debaixo de bandeira amarela. O que aconteceu? Problema elétrico no carro, mas eles não sabem, de acordo com a equipe, não foi no elétrico do híbrido, foi no elétrico do carro normal, bateria do carro. Tanto que naquele momento que ele ficou parado, ele não tinha rádio.
Então ele não conseguia falar com a equipe, tipo, ele ficou literalmente parado, sem saber o que estava acontecendo, até chegar o pessoal que conseguiu levar ele pro box. Aí tentaram o carro fazer de pegar de novo, não pegou. Caraca. Aí levaram pra garagem, o cara começou a corrida com 25 voltas de atraso. Que era o cenário O cara que... pra ser campeão. Pra ser campeão. Não, e era o cenário que o Power sonhou, pediu a Deus, né? Sim. Então, não poderia ter acontecido algo melhor pro Power. Largou a... Bom, continua. Aí ele largou a corrida, beleza, largou a corrida sem o cara, deu, sei lá, algumas voltas, o Power vai pra primeira colocação da prova. Mas Nesse ganhando, andando. É, que ele largou em segundo, o Power, o McLaughlin em primeiro. Calma. Antes de largar, de fato, teve uma confusão na largada também. Lembra em St. Louis, quando teve aquele efeito sanfona? Que o Neil Garden tava em primeiro na relargada Isso, que todo mundo bateu, até que o Rossi bateu no Power. Então, teve mais ou menos exatamente a mesma coisa, só que porque a largada foi abortada. No momento que a largada foi abortada... Tirou o pé. Só que eu acho que tirou super aborto. Ele poderia ter deixado o carro rolar um pouquinho mais, daí entrando na 1, ele gradativamente tirando o pé. Ele não sei porque ele tirou o pé. A hora que ele tirou o pé... O terceiro bateu no segundo que bateu nele. Exatamente. Quem tava em quinto bateu no terceiro, isso. E daí quem tava em terceiro bateu nele. Daí, a hora que bateu nele, tirou ele da corrida. Caraca. Porque ele tomou a porrada por trás, o carro dele virou pra esquerda, bateu na parede, ele já se eliminou aí. Ou seja, ele não fez nada de errado. Está completamente no regulamento, tudo que aconteceu, a situação toda. Eu só achei que ele foi um pouco abrupto demais. Porque quem tá lá atrás não consegue enxergar, às vezes, a bandeira, que nem o cara que tá na primeira fila. Porque o cara tá olhando pra traseira do carro, tá olhando pro câmbio, pra asa, pras duas rodas, sei lá, você tá tentando pegar aquele jump, antecipar pra tentar conseguir a melhor largada possível. Agora, o Neil Garden não conseguia entender aquilo lá. De novo, ele não fez nada errado, só que ele foi um pouco agressivo e acabou gerando esse problema. Aí larga a prova, aí o Power vai e faz a ultrapassagem pra cima do McLaughlin, e naquele momento o Power virava o campeonato, que tava com 40 e poucos pontos de vantagem pro Palou. Porque o primeiro dava 50 e o último dava 5. Ele virava o campeonato. Detalhe, ele tinha entrado na corrida 40 e poucos pontos atrás do Palou. Naquele momento ele tava 40 e poucos pontos ele tava dele. à frente, não eram 40 e poucos. Desculpa, ele tava 0-0. Mas ele virou, ele tipo 4 pontos na frente. Só que depois o que acontece? Como tivemos vários abandonos ao longo da prova, o Palou foi conseguindo ganhar algumas posições. Inclusive o Palou terminou em 19º. Caramba. Não foi o pior resultado dele no ano, mesmo assim. E o Power também teve a chance ali numa relargada, o Power acabou rodando sozinho. Putz. Deu uma tocada de leve no muro assim. Mas não bateu em nada. E seguiu na prova. Se é que raspou, é meio até difícil. Porque teve que trocar a asa depois, né? É isso mesmo. Ele raspou. Não fez nada no carro. Tudo bem, ele trocou a asa, tudo, mas poderia ter terminado o campeonato dele aí, né? E daí ele parou no box, trocou a asa. Enfim, a chance foi dada para ele. E ele não soube capitalizar, não soube. De novo, a gente fazer uma análise do lado de fora é uma coisa, quando você tá lá dentro, a batata tá assando de uma maneira completamente diferente. Mas ele rodou sozinho, ninguém encostou nele. Momento de pressão dele, né? E com isso, o Scott McLaughlin venceu a prova, o piloto da Penske, da Nova Zelândia, mais uma vitória para ele no ano. E aí agora ele tem uma chance matemática de ser campeão. Eu falo matemática porque ele tá 50 pontos atrás do líder na última prova. Você tem todo mundo largando, você tem 54 pontos pro vencedor e 5 pro último colocado. Então ele conseguiria virar se ele ganhasse, somasse todas as bonificações, que é pole position, liderar o maior número de voltas e ganha já um ponto a mais, porque se o cara ganha, pelo menos ele lidera uma volta, e o Palou chegar em último. Então é uma chance matemática. O Power tá 33 pontos atrás e o Palou... Poderia estar 0, né? Podia estar 0, ou sei imagina, lá, 15 indo para a pontos. última corrida do ano, meio que quem chega na frente ganha. Total. Exato. E o Palou sobrevive para poder ser tricampeão da Fórmula Indy. Pietro, nessa última prova, foi o 21º, teve um problema mecânico, teve que abandonar a prova. Próxima prova da Indy, então, dia 15 de setembro. E só para finalizar a Indy, destaque dessa prova, na minha opinião, foi pro Ferrucci, hein? O piloto do povo.
Ele mandou muito bem, agressivo, sem encostar em ninguém, ultrapassagem por fora, por dentro, passando às vezes até 2 carros de uma vez só. Eu achei que ele mandou muito bem. 2 quartos lugares pro Ferrucci. Então, de Foyt, né? De Foyt. Foram os seus melhores resultados no ano aqui, os 2 quartos lugares do Santino Ferrucci. Destaque também das categorias de base, o Caio Collet garantiu, ainda com uma prova de antecedência, o 3º lugar no campeonato da Indy Next, que é a antiga Indy Lights, a Fórmula 2 da Indy, e é o novato do ano também, o Caio Collet, na primeira participação dele. Certo, seu Lucas Moraes. Legal demais. Esse troféu aqui, Lucas, de campeão, hein? Rapaz, Esse é difícil de conseguir, rapaz do céu. Rapaz. Deixa eu ver. Pô, é pesado isso aqui. Isso aqui dá excesso de bagagem, não. Pesar a mala, hein? Foi. Né? Esse aí eu trouxe na mão, né? Pra não ter esse risco de... E aí, como que foi os Sertões pra você, Lucas? Não, foi um belo Sertões, assim. Claro que a gente se preparou muito pra isso. Eu tive a chance de estar participando do campeonato mundial com esse carro. E a Toyota liberou ele para vir pro Sertões, já que o Sertões ainda não faz parte do Mundial. Mas não é o mesmo carro do ano passado, quando a gente andou, né? Não, é muito similar, mas já tem algumas... É exatamente o carro que eu corri o Dakar esse ano. Tem uns upgrades, vamos dizer assim, que daquele carro que você pilotou. Então eu vim numa boa preparação, usando o Mundial também para isso. E os Sertões foi excelente, assim, não dá pra reclamar. Tivemos 2 furos de pneu ao longo do rally inteiro. Foi, até como o Nelsinho tá falando no começo, foi um rally mais fluido, talvez, como eles chamam. Não foi aquela quebradeira que às vezes eu praticamente não gosto tanto, que você não mede muita coisa, você tem que só sobreviver o carro. Então foram especiais boas de andar, né? Só que não só reta, algumas curvas legais também. E, enfim, conseguimos ganhar 5 de 7 etapas e trazer o tricampeonato para a equipe foi muito especial pra gente. E também tem um lado especial pra você, que você correu junto com o teu pai e os dois chegaram no pódio. Foi incrível, porque foi a primeira vez que meu pai, como privado, andou numa Toyota também. E ele surpreendeu todo mundo. A gente fez uma final de Super Prime que foi muito especial. Como eu ganhei o prólogo e ele fez segundo, a única chance de a gente se encontrar no Super Prime era na final, porque a gente estava em chaves opostas. E acabou dando certo. E realmente ele foi evoluindo muito com o carro. Até torci muito para ele ganhar a última especial, mas acabou que a gente levou porque eu tive um probleminha no carro, eu tive que apertar, mas foi legal demais ter ele como terceiro também no pódio. E os seus Sertões, Nelsinho, agora um pouquinho mais de... Não, mesmo um pouco diferente, porque eu acabo não andando no carro o ano inteiro, eu só ando nos Sertões. O carro ficou pronto assim, uns 45 do segundo tempo, até 2 amigos de Brasília acabaram indo para a prova com a gente. Na verdade, eu levei o carro até a fazenda do meu pai, que a gente ia ter uns dias de mídia lá, igual vocês fazem para levar convidado. Só que ao mesmo tempo trabalhando no background para terminar o carro, né? E aí o Lolo, que é um amigo das antigas lá do meu pai, filho de um amigo do meu pai, falou, não, vou trazer 2 amigos para ajudar, e todo mundo agarrou no carro para terminar as coisas que tinham que terminar. E aí, na noite antes do... Não, na noite antes do... No dia do prólogo, foi mais uma noite tarde, antes do sábado de largar, e aí os meninos falaram, Nelsinho, a gente quer ir pro Sertões com você. Eu falei, não, eu ia pedir pra vocês, só que eu fiquei com pena de pedir, mas já que vocês querem ir, vamos lá. Então, em vez de ter 2 pessoas trabalhando no carro, tinham 4, mas ajudaram muita gente. Agradecer o Marcinho, o Guilherme por terem ido, porque eu acho que, sei lá, a gente foi montando o carro, começou a montar aqui na oficina, e aí você só vai vendo as coisas quando vai chegando o tempo, né? Vai apertando muito e acabou que ficou muito corrida. Mas até porque, pra mim, o Sertões é uma prova muito legal. Eu gostaria de poder fazer mais participações, fazer um RN, fazer Jalapão, fazer as outras provas. Vai ter uma prova nova do Tocantins, que eu nem sabia dessa prova que você mencionou aí. Eu gostaria de fazer mais. O problema é que falta tempo e... né, até o ano passado... eu fazia na equipe de alguém. Então a Can-Am me patrocinava, ia na equipe de alguém, fazia a prova. Essa foi a primeira vez que eu meio que fiz com as minhas pessoas dentro da estrutura do Gugelmin, que é outro navegador que já ganhou o Dakar umas 3 vezes também.
E aí, mas eu acho que agora que eu tenho a minha mini equipe, vou conseguir andar um pouco mais, poder fazer essas outras provas para treinar um pouco mais. Você podia me contratar agora que você tem a tua mini equipe. Aí, ó, um development driver aí. Não, eu ia falar, chefe de equipe, vou trocar pneu. Piloto júnior. Assim. Piloto júnior. Não, piloto júnior. Piloto júnior do júnior. Mas então, pra mim, Sertões é uma prova, assim, o Lucas só faz isso da vida, então deve ser muito gostoso. A gente fica muito tempo em autódromo, quando a gente faz uma prova dessa, é tão descontraído, tão gostoso, porque é um ambiente muito bacana, né? Todo mundo se ajudando. Eu contei com a ajuda de várias pessoas no último dia, porque a gente tombou no último dia, e aí alguém parou pra ajudar a gente, aí depois esse cara foi embora, depois dele ter neutralizado, a gente pôde sair do carro, e depois teve outro da nossa equipe do Gojumi que parou, teve que varar uma cerca, porque o carro estava tombado, a gente tinha que destombar ele pro lado da cerca, então alguém tinha que ir pro lado de dentro da cerca, então eu tive que procurar algum lugar na cerca, aí um dos caras pararam, foi lá, puxou, voltou, saiu, aí a gente foi andando devagar até o final, ainda deu pane seca. Nossa. Logo antes de chegar, quando a gente tava passando pela Torre de Brasília, deu pane seca ali. Você tá brincando? Porque você ficou muito tempo... E vazou muito combustível. Vazou muito combustível. Caramba. E aí deu pane seca, aí passou o próximo, amarrou a gente e aí a gente foi até a rampa puxada. Mas o rally... O importante é subir na rampa. Mas o rally é muito bom por causa disso, porque eu acho que também o contato com a natureza. Quando eu vim pro Brasil, eu cresci numa fazenda, a fazenda que meu pai mora até hoje. Então, depois que morei muito tempo na Europa, agora eu tô morando em São Paulo, nessa selva aqui de prédios. Quando a gente volta, fica muito tempo. Eu passo os sertões andando descalço. Né? Nem de Havaiana, nem de nada. Eu ando descalço porque eu gosto. E fica ali, vai, fala com um, pega motinho, vai churrasco na casa de um. Bom, na casa, né? Na equipe de um. Isso é muito legal. Né? Eu pensei que ele tava passando perrengue. Um dia eu mandei uma mensagem pra ele, deixa eu dar uma olhada no Instagram antes de mandar uma mensagem pra ele. Aí eu vejo ele numa cachoeira, do nada. Ele fala, que perrengue. Já teve um dia que foi cancelado. Teve um dia, eu vi muita gente lá. também. Eu falei, devia ter ido. Porque o primeiro dia desse ano acabou sendo cancelado devido a, na verdade, uma ponte que a gente ia passar colapsou. E eles não pode falar a verdade aqui? Por que aconteceu? Bom, você tem mais informação que eu, então. Não, eu acho que parece que tem algum fazendeiro que tava chateado que a gente ia passar por cima e ele mandou tirar a ponte. Mas, enfim, resumindo. Mas aí cancelaram esse dia, acabou virando um dia livre. Aí muita gente foi. Eu acabei ficando jogando carta, truco com meu pai, não fui pra cachoeira. Mas a cachoeira daquele dia era uma cachoeira que você não podia entrar na água, era muito mais fria e tal. Sim. Aí a gente entrou no dia que teve uma especial que terminou, 1h30 da tarde. Aí esse dia... Foi esse dia aí. Aí esse dia... Bom, o carro tava inteiro, tudo... pessoal, vamos aproveitar um pouco e... Que o pessoal tinha ido pra essa cachoeira e falaram que é muito legal. E aí a gente foi pra lá, realmente... O Brasil tem... E isso no lugar... Tá na seca, né? Imagina na época de chuva, essas coisas, né? Mas o Brasil tem muita coisa legal. Assim, tem... A maioria dos lugares que a gente foi... Num raio de 1 hora tinha alguma cachoeira legal, né? Não, total. Aquela região é impressionante. Não, Brasil tem muita coisa, assim. É impressionante. E só os sertões pra gente levar pra alguns lugares tão remotos, assim, poder conhecer. O Brasil é muito grande, tem muita coisa. E isso é um dos motivos que eu gosto muito, né? Mas, enfim. Eu só quero poder fazer mais provas dessas durante o ano. Isso aí. Inclusive, você tem vários bastidores bacanas das especiais do Lucas, no canal do Lucas no YouTube. Tem ali todas as especiais, algum resumo das especiais. Com a voz desse... A voz padrão dos sertões. Acabei sonorizando uns trechos lá de narração. Foi. E eu acho, Lucas, que alguém se empolgou também aqui, viu? Então. Ó, eu ia fazer uma pergunta pra você. Desses sertões para os sertões do ano passado, qual que foi a maior diferença técnica? Ou o carro era mais ou menos parecido, e daí esse ano você teve um ano mais tranquilo, sem problema? Não, eu acho que... Foi mais longo ano passado, né? O ano passado foi um pouco mais longo, e talvez, especialmente a etapa maratona, porque assim, qual que é o desafio principal, especialmente para quem corre de carro, que a gente só, na nossa categoria, que só pode levar 2 steps, é a etapa maratona. A etapa maratona são 2 dias de prova que você não tem apoio mecânico no meio. Então você faz a primeira perna na maratona, que a gente chama,
o carro vai direto para um parque fechado. Você Ninguém mesmo, pode mexer ninguém no carro, pode tocar no carro. Você tem 1h30 quando você chega para arrumar qualquer coisa. Só você, piloto e navegador, que pode mexer. Ou qualquer outro competidor. Aí entre competidores você pode pedir ajuda, tá tudo certo. E no dia seguinte você tem 15 minutos para chegar, se vestir ali, colocar o capacete e sair valendo. E esse ano foram quase 680 quilômetros, juntando os 2 dias de maratona, sem apoio mecânico. Então, como a gente só tem 2 steps, cara, você tem que fazer uma gestão de pneu, especialmente no primeiro dia, porque se você fura 2, vamos supor, no primeiro, você não tem mais nenhum step. Ou você troca com alguém. Mas mesmo assim o cara só tem... vai ficar com um também. Então... Você furou algum pneu? Eu furei na etapa sem ser maratona. Só que esse foi bom também, porque eu furei 2 de uma vez só. Até se perguntou do carro, esse nosso carro, ele é 10 centímetros mais largo do que aquele que você andou. Mais largo ainda? Mais largo ainda. Aquele já era quadrado. Não, é verdade. Então, pro deserto, você ganhou ainda mais estabilidade. Pros sertões, que tem estradas muito estreitas, eu furei 2 pneus de uma vez só, na segunda etapa. E aí tive que pedir ajuda pro meu pai, que tava vindo um pouco atrás. Falou, pô, me empresta um. Ele, graças a Deus, ele não tinha furado nenhum. Ele me emprestou um e eu consegui andar rápido ainda. Porque a gente brinca, você é machão com 2, com um step. Agora você não tem step, você vai andando assim, ó. Você nem encosta em nada, porque aí a corrida acaba. Mas então eu diria que essa diferença do ano passado para esse foi a maratona do ano passado. Foi mais dura do que desse, porque a primeira parte tinha muita pedra. Então essa gestão dos pneus foi bem importante. Mas de qualquer forma, como eu falei, acho que foi um rally mais prazeroso de guiar, assim. Foi especiais, eu pelo menos, talvez nos UTVs, algumas muito reta. A gente tem muita reta, a gente é limitado a 130, o carro é limitado a 170, né? A gente é 170. Então, talvez ficar controlando a 130 nos retões, mas mesmo assim, chato. Tinha as veredas ali perto de Luiz Eduardo, legal. umas partes de Pissarra. Eu vi os lugares que vocês cortavam reto ali, na vereda. Assim. O Lucas passou por aqui, as marconas aqui. A largona. Aliás, no último dia, tinha uma câmera nossa da transmissão, que tinha uma curvinha fechada pra esquerda. Eu vi. E a gente via que muita gente passava reto ali naquele momento. Porque era Você fez um híbrido, você tava passando reto e deu tempo de virar e foi embora. Porque era muito próximo de uma referência à outra, então ele já tá cantando uma, só que já chega em cima da outra. Então, mas acho que em termos técnicos, vamos dizer assim, foi, claro, um rally mais rápido. Mas acho que o ano passado a maratona foi um pouco mais difícil por conta das pedras. Esse ano tinha menos pedra, então ajuda bastante na gestão de pneus. Quando eu andei com você, eu fiquei impressionado aquilo que você falou. O carro é limitado só a 170. Só que, calma, pessoal, 170 na terra é rápido. Eu ia perguntar para você, o 130 de UTV... O fato do carro ser um pouquinho menor, tudo aberto, sem para-brisa, tudo dá aquela sensação de velocidade ou você ainda acha que tá um pouquinho devagar? A sensação de velocidade dá mais quando você tá próximo das árvores, das cercas. Sei, quando você tá no descampado... Quando você tá aberto, 130 parece estar parado também, entendeu? Pega às vezes uma estrada meio larga, que não tem nada... E a gente só pode ficar 130, até é meio chato, você tem que ficar ali controlando e tudo. Os carros deles... mas é você que controla? Não. Nos carros a gente tem eletrônica. O carro eu achei que tinha uma eletrônica que ele cortava. Não, tem que ir no pé. Nos carros, sim. Mas como é que eles controlam pra saber que você não passou de 130? Tem o GPS. Você leva Mas eles ficam controlando de todo... não, porque daí deve acender algum alarme que fica... Não entendi. É uma coisa quando vai passar numa ponte, aqui o radar de ponte é de 30 por hora. Você tem que frear. Então nesse aspecto até mais difícil ele do que pra você, é mais difícil, é mais chato. É mais chato. Tudo bem, mas tem que estar prestando atenção o tempo todo. Total. A gente não tem esse problema, a gente bota o pé cravado, o carro limita. Agora nos UTV você tem que ficar... E outra, você tira um pouco o olho da estrada também, né? Porque você tá olhando... Você sempre olha pra baixo. Tá olhando, sempre aqui. 130, você tem que ficar... Às vezes você esquece de olhar pra cima. Em muitos lugares, às vezes mesmo quando quer 30, 40 por hora, você vai passar por dentro de uma cidade. E não é de tempo. Então tem uns que é de tempo. Você vai cruzar aqui uma cidadezinha, um vilarejo, você tem 3 minutos, máximo de 40 por hora, por exemplo. Aí você cruza, quando chega... Ainda falta 20 segundos, às vezes. Então, você não precisa fazer a 40. Você faz a 35, de boa. Agora, tem alguns esse ano que não tinha tempo. É máximo de 40. Pico. É só radar de pico. Só radar de pico, sem tempo. Então, daqui até aqui, a 40.
né? Passando por dentro de cidade. Só que você fica ali, aí pega uma subida, acelera um pouco mais, mas você fica sempre olhando no contador, porque você perder tempo de graça, né? Então você fica ali e às vezes é perigoso, porque você passa uma cidadezinha que tem, sei lá, carro vindo, gente correndo, isso, aquilo, mas você tá olhando mais pro contagiro do que pra frente, às vezes, entendeu? Então é uma coisa... É mais chato do que difícil. Não é difícil você manter, mas assim, é que você fica prestando mais atenção de você ficar colado no 40 e não passar do que ficar prestando atenção se tá vindo um carro, se tá vindo uma criança, alguma coisa na pista. Se você passar, você toma o que de pênalti? Depende de quanto... É uma passou. proporção. Depende. Tá. Por exemplo, até o meu pai, nesse... Não, mas você não passa. Pra você é impossível passar, né? Não, às vezes o que acontece é você frear muito dentro. Igual o Norris, vamos supor. O erro do Norris. Esse erro você pode cometer. Você quer frear muito dentro pra você perder menos tempo. E aí o chão é muito ruim, no freio direito, passou. O meu pai aconteceu com ele. Ele tomou um penal de 6 minutos. Porque, era um retão de 170 por hora que a gente vinha. E você tinha que frear pra 30 por hora pra entrar no radar de ponte. Que a gente chama, né? Que às vezes você tem pontos mais frágeis, vamos dizer assim, que a organização bota todo mundo passar 30 por hora pra proteger aquela ponte. Lógico. E uma dessa, meu pai veio também tirando 170, cantou às vezes muito em cima, ou deixou pra frear muito em cima, e quase que varou, igual o Norris fez. Então essas coisas no rally e às vezes você tem especiais que tem 5, 6, 7 radares de ponte, por exemplo. Então tem que estar muito afiado com o navegador para te cantar o regressivo certo. E você lê, se eu tô a 170, eu vou frear no 100, 150. Se eu tô a 40, dá pra ir um pouquinho mais. Então tudo isso vocês têm que gerenciar, né? Achando que é só sair acelerando? Não. Mas eu acho que o UTV daqui a pouco vai ter uma eletrônica que ajuda, porque... Eu não sabia disso. Os carros feitos pela South Racing, os novos, parece que tem. Mas parece que toda a injeção que eles tentaram criar aqui, que colocaram algum tipo de limitador, não dava algum bug no motor, quebrava o motor, alguma coisa assim, não sei exatamente o que era. E também... A gente tá falando de orçamento de um carro da Toyota que é feito com muita tecnologia, com muito mais orçamento, e o TV que é uma coisa bem mais simples, né, de certa forma. Então... o propósito da categoria, realmente. Mas é que ajuda bastante. Não, com certeza. Sem dúvida. No Dakar tem muito... Não, tem... coisas? Não, e agora, como os carros não abastecem mais, no radar você não tem nem o neutralizado, que é o abastecimento de vocês, que às vezes... A gente fica lá 10 minutos fora do carro, dá um refresh. No Dakar nem isso mais tem. Você tem normalmente 5 minutos de neutro só pra você passar de um lugar pro outro ali, uma zona de radar mesmo. Mas no Dakar não tem abastecimento, mas pros UTVs tem, né? Não, pros UTVs tem, mas o tempo, os sertões, a gente faz o mesmo tempo de vocês, mesmo a gente sem abastecer. Então tem abastecimento que a gente fica lá 10 minutos esperando fora do carro, porque a gente não usa aquele tempo. Sim. Mas no Dakar não, no Dakar os UTVs abastecem, a gente faz aquele mesmo trecho, 3 km lá, assim, sem o tempo que vocês têm. Sim. Então o Dakar é mais corrida o negócio. Quando você tinha comentado do carro, que teu carro desse ano é um pouco mais largo ainda do que o carro lá do ano passado, então ele é projetado mais para andar no Dakar, para andar em dunas, enfim, esse tipo de prova, muito mais que sertões, certo? O carro é pensado mais realmente para Dakar, ou vamos assim, e daí provas, ele se adapta aos sertões. Exato, provas de deserto, vamos chamar assim, porque você tem o Campeonato do Mundo que, tirando Portugal, a maioria das provas é em duna ou deserto, mesmo na Argentina, Abu Dhabi, tudo em duna ou deserto. Então é um carro mais feito. Por exemplo, a parte de água da Toyota é a parte mais sensível do carro, porque no deserto, mesmo na Arábia Saudita, você tem um lugar ou outro, mas é raro você pegar água durante um Dakar, por exemplo. Então o carro é mais pensado para deserto mesmo. Por isso que, muito largo esse ano, eu tive algumas dificuldades em alguns trechos que estavam bem estreitos. Assim, a primeira e a segunda etapa especialmente, uns lugares muito estreitos. A gente até colocou uma proteção no carro para a vegetação quebrar um pouco antes, né, do que o primeiro impacto ser no para-brisa, porque é estreito. Não trinca um para-brisa. Tinha alguma, até acho que a 6ª etapa que estava difícil de navegação, era sempre estradinha de fazenda bem estreita e passar em colchete de porteira. Tinha umas que era meio diagonal que você parava o carro para não bater
e ainda subi um pouco na cerca com a traseira, porque não cabia. Tinha que passar meio de lado, assim. É divertido. É apertado, cara. Os nossos mata-burra que não tinha velocidade, passava igual a rampa. Assim, tinha que mirar. Mas é legal ver você que, claro, viveu o mais alto nível do automobilismo, gostar, assim, da prova como Sertões, porque realmente, claro, você tem essa questão de ser um ambiente mais tranquilo, óbvio, quando você está disputando nos carros, especialmente você tem lá toda uma disputa, mas é uma modalidade que eu acho que traz muito do seu ajuste fino ali, né, de você pilotar no limite, mas num lugar que você nunca passou, você tem a interação com o navegador. É bem legal ver você, assim, falar dos Sertões com um brilho no olho. E não se empolga muito não, porque na verdade a gente vai colocar a sua participação pro Sertões ano que vem sob investigação, porque senão eu vou ficar sozinho na mesa aqui. Os dois vão lá pro Sertões, eu fico sozinho aqui então. Depois. Aí, mas pelo menos tá narrando os Sertões lá. Eu tá narrando cornetar os dois. Exato. Corneta os dois agora lá no Sertões. O ano que vem você faz o meu apoio de abastecimento. Tá? É tipo mochila? Carro mochila? Bota um avental nele quando a gente tiver com você. Abastece meu carro. Fala que ele faz um churrasco bom, não sei. Boa. Mas bom. Foi um ano atrás que a gente andou, né? Aquele dia deu aquele wake-up call. Eu falei, uau. Mas eu nunca esqueço o que você falou, faz muito sentido. Eu não lembro exatamente a expressão que você usou, mas é do espectro de trabalho, né? Você falou que na Fórmula parece que a sua janela de trabalho, acho que foi essa a sua expressão, é muito mais ajuste fino, muito mais fino, e no rally realmente você tem, né, muito mais não, mas outras variáveis são bem importantes. Não, né? eu já andei com alguns no asfalto. Mas no asfalto você sabe mais ou menos o que esperar. Então, foi legalzinho, mas não estava impressionado, porque eu tive mais ou menos a felicidade de andar desde o mais alto nível, de Fórmula 1, tudo. Então, eu já sabia o que esperar. Agora, aquele dia, eu acho que de tudo, quando eu desci do carro, eu olhei para você e falei assim, comparou, se é que tem uma comparação, a classificar em Nazaré, que era difícil pra caramba, e andar em Mônaco também. Eu continuo batendo na tecla que andar em Mônaco num nível alto pra caramba, extrair o máximo do carro e da pista é muito difícil. Só que eu não estava esperando. Quando você me enfiou dentro do carro, eu achei que você fosse gradativamente esquentando e tudo. Exatamente. A gente andou aqueles primeiros 200 metros, você já meteu um pêndulo no carro lá. Eu falei, bom, é hoje, né? Puta, esse cara vai querer se mostrar pra mim, né? Não, é verdade. Falei, uau, o que é isso aqui? E à medida que você vai andando, você vai acostumando. Exato. Mas, inicialmente falando, foi muito impressionante. Foi. Uma coisa que eu só esse ano que eu realmente peguei a mão foi de quando chega a hora do fudeu. De você conseguir botar... Eu quero aprender também agora. Não, de você conseguir botar... Porque assim, no automobilismo, uma vez você perde o carro, não interessa o que você faz, você perdeu, vai rodar, vai pra brito, vai bater em alguma coisa, sei lá o quê. No rally, ou num carro 4x4, você ainda tem a chance de salvar. Você vê assim, porque tudo que você vê é surpresa, porque é pista que você não viu, né? Então você vai, árvore. Tipo assim, até você dominar o reflexo, de você aprender que você tá num carro 4x4, que você pode vir de lado, enfiar o pé e tentar salvar, isso é uma coisa que nos primeiros 2-3 anos, sei lá, fiz uma cagada, eu não tinha aquele reflexo de usar o acelerador pra salvar. E esse pra ano... empurrar o carro pra frente. Esse ano foi a primeira vez que eu dei várias salvadas pra sair de uma situação. Tipo assim, fazer uma curva e ela fechou um pouco mais, você joga o pé no freio, a frente deu aquela pontada, acelera e aponta de novo. E consegue fazer, entendeu? Durante muitos anos assustava, se enfia o pé no freio, trava e vai até acertar uma cerca, uma árvore, alguma coisa. Então esse ano, sei lá, acho uma coisa natural, demorou um pouquinho, mas foi a primeira... Acho que entrou dentro de mim, né? Você vinha acelerar e... enfiar o pé no freio, a frente afunda, ela aponta, essa acelera e o carro vai, entendeu? Às vezes não vai, mas só de você tentar já, isso aí demora, cara. Você começar, você ter essa confiança num carro 4x4 que... porque assim, quanto mais você tem essa confiança, mais você faz rápido uma curva que você não sabe o que tem do outro lado. Porque você sabe, por mais que ela vai fechar 90 graus, vai fechar mais, você consegue se salvar. Consegue se salvar. Então,
Mas, por exemplo, meu freio é um freio original. Eu não tenho freio de corrida ainda. Quando você tem o freio de corrida, você vai usando... Se você faz uma curva que você não sabe para onde ela vai, é só uma curva para a esquerda, mas você não sabe o tanto que ela é fechada, você vai acelerando e aí você vai com o freio. Aí apontou, aí acelera de novo. Fechou um pouco mais, se dá aquela mais apontada. A frente abaixo de novo você acelera. Mas você usa muito mais o freio. No meu caso, eu não posso fazer tanto isso que o freio ia esquentar na hora. Mas agora eu já senti que, pra eu realmente abusar até um pouco mais, eu vou precisar de um freio que aguente ficar fazendo essas freadas durante a curva o tempo inteiro. Entendeu? Total. E você pode no TV usar o pé esquerdo? Não o freio que eu tenho. O freio que eu tenho é original do carro. Se eu fizesse isso, ia acabar. Então eu só uso um pedal. Mas uma hora que eu boto freio de corrida, aí você fica assim, entendeu? Você fica acelera, freia, até você ver a saída da curva e você vai. Mas você anda de esquerda? A gente anda de esquerda. Não, isso no rally ajuda muito. Não só como você não sabe pra onde você tá indo, você não sabe se aquela curva vai fechar mesmo, se ela vai ser aberta. O pé esquerdo ali, você sempre dá um toquinho pra dar uma pontada. Frente. Ou às vezes você usa junto também. Você vê que vai sair um pouco da frente, você mantém o acelerador, você dá só uma encostadinha e já contorna. Às vezes curva de baixa, você entra muito forte, vai sair, você junta os dois. É meio contra-intuitivo, mas ajuda a frente ficar ali no trilho, que você quer. Mole. É igual essa cadeira aqui, ele vai mexendo assim. Então, se enfia o pé no freio, a frente dá aquela baixada um pouquinho, assim, você acelera de novo, ele faz isso aqui. Então, é porque o TV acho que tem o dobro de curso de suspensão do que o eu não carro. sei exatamente se é o dobro, mas é mais, você tem mais curso, sem dúvida. Então o carro é pequenininho, ele mexe muito. E passa por cima de qualquer coisa. Primeira vez que eu andei no carro, essa Toyota mais antiga, eu achei o carro... Eu imaginei que, pelo tamanho do carro, entre eixo e tudo, ia passar por cima de tudo sem sentir nada. Mas você sente muito mais as coisas do que no TV. O TV absorve muito mais os buracos, as pedras, isso, aquilo, do que os carros grandes. Mas agora, é regulamento, né? Regulamento do TV tem um curso muito maior do que de carro, eu acho. Agora com a T1+, como o pneu 37, aí ainda a gente sente mais, até porque tá mais rápido, tudo, então você sente mais o impacto no corpo, mas com a roda 37 ajudou muito. E a gente também ganhou mais 100 milímetros de curso. Mas realmente andar rápido assim, você tem essas... Mas que bom que, igual você falou, é um instinto que vai vindo, né? Não tem jeito. Andando uma vez por ano, exato. Os primeiros 2 dias demora a reacostumar. Aí da metade dos sertões pra frente que eu fico mais afiado, eu começo a ficar mais confiante, né? E pra quem quiser ver essa volta do Christian com o Lucas Moraes, a gente tem um vídeo no nosso canal do YouTube aqui, de 1 ano atrás, que você pode pesquisar ali e ver realmente todas essas peripécias dos dois ali andando. Eu fui de carona, foi bem legal também. E o Christian depois trocou de lugar. Pessoal, olha só que bacana que aconteceu ontem. Bom, quando eu fui pra ESPN pra gente fazer a segunda corrida lá de Milwaukee, o Thiago chegou pra mim e falou assim, na hora de você sair, para na portaria que tem um presentinho pra você. Bom, eu cheguei na portaria, tinha uma caixa enorme. Nossa, mas 2 miniaturas. E daí não tinha uma carta, não tinha absolutamente nada. Só tinha Põe entre você e o Nelsinho. Só tinha um post-it em cima da caixa escrito Luiz, mas nada. Então, eu queria aproveitar para agradecer o Luiz, que inclusive, aqui ó, Luiz Iritani. É Iritani, né? É isso mesmo. A gente imagina que é ele, né? Porque eu dei um Google, é o único que eu consegui achar que tem alguma historinha. Então, Luiz, muito obrigado pelo presente. Você colocou uma foto do meu pai que ele mesmo, tirou. Então, que ele tirou a foto junto com esses 2 modelos. Eu acho que em 2005, 2004, por aí. Mas adorei. Muito, muito obrigado. Descreve os carros aqui. A gente tá aqui comigo aqui. Esse é o Brabham dele. Exatamente, BT34. E esse daqui é o F1. Põe entre você e o Nelsinho aqui. A câmera pega aqui, é melhor. Esse é o primeiro? Né? Que é esse carro aqui. Bonito, hein? Demais, hein? Não é o primeiro esse? Esse aqui é o primeiro. É o primeiro. Exato. Só que ele só correu nessa versão na Argentina. No Brasil já mudou. E mesmo na Argentina eu acho que não tava nessa versão, já tava um pouco modificado. Que legal, parabéns ao Luiz. Muito bonitas essas miniaturas aqui, hein? Bacana. Show de roda aqui. Bacana aí as miniaturas. Mas a gente falou, a gente falou sobre Ferrari ganhando em Monza, sobre o Bortoleto largando em último
e ganhando uma prova na Fórmula 2. Sobre o Lucas tricampeão dos carros, mas o que importa mesmo, claro, é o bolão do Pelas Pistas. É o bolão do Pelas Pistas. O Nelsinho falou, né, no intervalo, não. Que eu quase ganhei o bolão. Temos o acumulado da etapa, Cal. Fala o da etapa. Eu tô com o meu geral aqui, mas o da etapa. Não, você mandou o geral. Dessa Etapa. Christian Fittipaldi, quantos pontos? 8 pontos. Uma boa pontuação de Christian Fittipaldi, 8 pontos. Ele que é o terceiro colocado de 3 do nosso bolão aqui. Muito boa. Nelsinho Piquet, que quase ganhou? 2 pontos, o que quase ganhou. O que quase ganhou, fez 2 pontos. Ficou em segundo. É. E Thiago, que... 10 pontos, Thiago. Cara, aplausos pro Thiago de novo aqui. Parabéns. E eu só não somei mais pontos, porque, só pra falar, eu acertei a pole, né? Acertei pole, cravei o Piastri em segundo, e eu acabei errando a ordem do Norris com o Leclerc. O Leclerc ganhou, tinha colocado a vitória do Norris. E só não ganhei a posição aleatória que a gente tem. Wild card. Porque a gente faz uma posição do 4º ao 20º, porque o Ricardo tomou uma punição. Porque o mecânico colocou a mão na asa do carro, ele tinha que cumprir uma punição de 5 segundos no box, e o mecânico ele colocou a mão e falou, tipo, fiz cagada, sabe? Aí tomou mais 10 segundos e o Colapinto chegou na frente. Mas eu descobri por quê, Lucas. Pensa comigo aqui. Mas eu escolhi o Ricciardo também, não foi? Também? Também escolheu o Ricardo, Mas olha só, por quê? Pensa comigo, Nelson, por que a gente não fez esses pontos? Olha só que sacanagem. A Visa, a Cash App, é a antiga a AlphaTauri, que é a antiga Toro Rosso, que é a antiga Minardi. Quem que trabalhou aqui na Minardi? Com certeza o mecânico, o cara falou assim, toca na asa que os caras estão fazendo ponto no bolão ali, ó. Ferro o Ricardo aqui, entendeu? Mas como é que tá o campeonato acumulado aí? 65 pontos para Thiago Alves, 59 para Nelsinho Piquet e 55 para Christian. Tá apertado esse Bom, negócio, eu estando na frente do Chris, é o que já abri a asa dos dois aqui. Caramba. Aqui, ó. Não importa o primeiro, né? Não importa, tô na frente do Chris. Foda-se. São dois campeonatos paralelos aqui rolando, mas próximo foi acho que uma cagada essa. Temos que fazer o bolão pro Dakar ano que vem depois, hein? Vamos esse bolão aí depois. Pensar. Ó, o que você vai ajudar a gente é o seguinte, Cal, aproveita e anota aí. Corrida de Baku, 4º a 20º, escolhe um número. Boa. 9. Nono. Então vai ser pro 9º colocado, tá bom? Semana que vem, quando a gente fizer o nosso bolão, 9º colocado. Isso, 9º colocado. Show. Lucas, cara, obrigado mais uma vez por ter vindo aqui. Parabéns de novo pelo Tricampeonato dos Sertões, e sabe que tá sempre convidado aí. Bom, obrigado, prazer estar aqui com vocês, sempre bom falar de rally, agradeço o espaço e vamos em frente, obrigado. Falou bem de corrida, bem do automobilismo também, legal. Bem-vindo de volta, Nelson dos Sertões, qual que é a próxima prova sua? Esse final de semana de novo. Já? Todos na semana. Agora, Stock Car, Porto Alegre. Porto Alegre? Velopar. Nesse final de semana já? Tô saindo de casa daqui a pouco. Ô, louco. Eu cheguei ontem. A sua esposa deve estar feliz da vida, né? Tá, eu não tô aqui. Não, vai ter que cuidar da Formosa, da Rally aí agora. Formosa aí, ó. A cachorrinha, não. Cadê? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Oi. Olha só, que muito fofinha. Nossa, olha aí, a gente ó. adotou lá em Formosa, quando a gente parou lá, né? Que fofa, cara. Demais. Legal. Bob ganhou uma irmã. O Bob chegou, nem falou com ela. Foi direto pra cama dele. Nem deu bola pra coitada. Tá aí. Bebê. Legal, parabéns pela adoção. Cris, se cuide, hein? Então, a gente na ESPN é o quê? Daqui 15 dias, Daqui a 15 né? dias, isso. Tá bom, daqui 15 dias. Boa sorte pro jovenzinho aqui do lado, Boa. esse final de semana. Isso aí. Quando que é a sua próxima aventura? A minha é daqui 25 dias, última etapa do Mundial no Marrocos. A gente tá em terceiro, tá o Nasser em primeiro e a Yazid em segundo. Eu em terceiro, mas tem um tal de Carlos Sainz em quarto, não sei se vocês conhecem, que ele vai ter que se defender. Acho que levemente eu já ouvi falar dele. Então é isso, a última etapa do Mundial, Campeonato do Mundo. Como é que você faz pra voar pra lá? De avião.
Não, na verdade é uma boa pergunta. Eu nunca. Vai ser a minha primeira vez correndo no uma boa Marrocos. pergunta. Você vai de barco? Você vai de navio? Não, é obviamente meio de transporte. É uma boa pergunta. Você ouviu? Você ouviu ou não? Causando intrigas. Não, mas eu acho que. Bom, começa em Marrakech. Não sei exatamente se tem voo de São Paulo Marrakech, não sei. Mas é a minha primeira vez correndo no Marrocos, então. Vai fazer São Paulo, Paris, Marrakech. Pode ser também, não sei. Ou se é outro. Se é Lisboa, talvez, não sei. A Toyota manda o voo, a gente vai. Boa. Legal. Então nos atualize depois aí dessa etapa do Mundial aí. Pode deixar. Boa sorte contra o Sainz. Obrigado. O Sainz, pra quem não conhece, o Sainz do Rally, o pai do Carlos Sainz da Ferrari é o Carlos Sainz, que é tetracampeão do Dakar, com 4 marcas diferentes. Atual campeão, inclusive. Atual campeão e também campeão do WRC. É mesmo? Esse Carlos Sainz já ganhou alguma coisa no Rally? Legal. As línguas falam que o Sainz bom é esse, é o do Rally. Mas aí também. Esse daí acelera. É. O velho, pelo amor de Deus, o filho também acelera sim, pra caramba, sim. mas esse daí, ó. É isso Não, aí. é impressionante. E semana que vem a gente volta então com o melhor da velocidade. Like no vídeo, porque tem sempre campeão aqui no nosso YouTube, nas nossas plataformas de áudio. E semana que vem a gente volta com mais do Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira.